Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, para que precisa de polícia? É começando assim, arriscando a minha vida na frente de um policial, que nós iniciamos mais um episódio do Pod Peixe, que é um oferecimento o quê? Um oferecimento Chili Beans Garopaba e tem o patrocínio oficial de Satoru Gi. Hoje estamos aqui, na verdade, com quem? Com quem? Momento épico desse podcast, Presidente Lula! Estamos aqui, companheiro, muito importante estar com você, participando desse programa tão relevante para Santa Catarina. No caso é o Presidente Lula da Deep Web. Na verdade, nós estamos aqui com ele, que é policial civil, ele é vereador, ele é galã, assim como eu, claro. E está aqui para trocar uma ideia sobre diversos assuntos, Leonel Hadi. Muito obrigado, irmão. Obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui, uma honra estar com vocês. E vamos às polêmicas, né? Que é só polêmica nessa vida. Trabalhamos com polêmicas, Exato. trabalhamos com polêmicas. Na verdade, eu comecei com a música do Tijuana, né? Nessa polêmica aí de polícia. Pra que polícia, né? Porque tem uma própria ala da esquerda, né? Uma parte da esquerda mais radical que levanta muito esse debate sobre a existência da polícia, né? Que fala que uma boa parte, e até com um embasamento bem montado, assim, fala que a polícia ela tem que acabar, que não há necessidade de polícia. E tu é um policial civil do grupo de policiais antifascistas. Eu já fui do grupo do Movimentos Policiais Antifascismo, né? Aí eu me afastei em 2020. Então eu sigo na pauta antifascista, que era uma pauta que eu tinha antes do Movimentos Policiais Antifascismo. Então eu sou um policial antifascista, mas não parte do movimento. Não faz parte mais tem essa diferença, senão... do movimento. É. Mas enfim, você é um vereador do Partido dos Trabalhadores, Sim. um vereador do PT, um vereador de esquerda, e no mesmo campo tem uma ala que pede o fim da polícia. Como é que tu lidar com isso? Qual que é a importância da polícia? Como é que tu vê como é que é pra ti o balanço dessa questão? Eu penso o seguinte, infelizmente, a gente precisa de polícia. Eu gostaria de ver uma sociedade utópica em que a polícia fosse desnecessária, que todo mundo aqui tem uma desavença entre nós, a gente nunca vai ultrapassar as normas, a gente vai conseguir regular isso sem precisar de nenhum aparato repressivo. Mas isso é uma utopia, isso é no mundo ideal, né? Então, eu gostaria também que não existisse polícia. Mas dentro da sociedade complexa que nós vivemos, a polícia é necessária. Eu lembro que eu morei em Natal e teve uma época lá que teve a greve. Faltou pagamento, mas a polícia parou. Cara, tudo foi saqueado, mano. Virou um caos. Espírito Santo é outro exemplo. E não era tipo bandido, era a galera assim que parava de carro, ia nas lojas, quebrava os vidros e saía com micro-ondas, com máquina de lavar. Tipo, virou caos a cidade, mano. Tipo, como se a cidade se revelou, assim, tu ficou olhando, caramba, mano. Basicamente, é impossível. A prova de que a polícia ainda infelizmente é necessária é o caso Marielle Franco. Para mim, o caso Marielle Franco é muito emblemático para a esquerda, inclusive. O que as pessoas pedem no caso Marielle Franco? É a punição de quem matou a Marielle Franco. Que a polícia investigue e chegue aos culpados do homicídio. Aí, esse mesmo grupo diz que depois não precisa de polícia. Quer dizer, eu acho que tem uma contradição, no meu ponto de vista. Existe uma contradição. Agora, não quer dizer que nós não tenhamos, sim, que criticar o modelo policial que nós temos no Brasil. Uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Temos que criticar. Nós temos uma polícia que trabalha numa lógica de seletividade penal, ela tem uma lógica racista de forma estrutural, ela reproduz um Estado burguês, um Estado capitalista que tem como manutenção do status quo seu principal objetivo, então ela vai sempre atuar sobre grupos sociais, movimentos sociais. Agora, por outro lado, né, nós temos, por exemplo, casos da Delegacia da Mulher, Delegacia do Idoso, Delegacia da Criança e do Adolescente. Como é que faz? Acaba com isso? Delegacia de Homicídios, que vai investigar quem? Os jovens presos da periferia que são mortos, que era o meu caso, né? Eu trabalhava no Homicídios. Eu ia perguntar. Eu trabalhava no Homicídios e basicamente o que investigava é isso. Quem é que vai morrer onde? Não vai morrer no bairro rico, vai morrer na periferia. Esse vai ser a tua vítima, essa vai ser a tua vítima, e que é justamente o preto pobre da periferia. Então, é complexo esse debate para a gente chegar e lacrar. A polícia tem que acabar. Tem um grupo que é abolicionista policial, tem outro grupo que é abolicionista penal, né? Que às vezes se cruzam esses grupos, e tem aqueles que defendem a desmilitarização da polícia militar, que é uma outra pauta. Não querem o fim da polícia, querem desmilitarizar a polícia, que é o grupo que eu tenho mais simpatia e que eu concordo com a pauta. E tu sabe que esse lance da desmilitarização, eu acho que a explicação dele ficou muito vaga. Porque quando você fala em desmilitarização,
O pessoal que gosta da polícia, essa galera mais conservadora, os próprios policiais, às vezes o que me parece é que eles não entendem, que não ficou claro para a população. E não ficou, né? E não ficou. Não ficou. O que é a desmilitarização da polícia militar? Eu gostaria que tu pudesse falar sobre exatamente o que é a desmilitarização da polícia militar. Infelizmente, a gente partiu de uma lógica de uma palavra de ordem, que é muito legal numa manifestação que tu vai estar enfrentando a polícia de choque. Tem um impacto, né, de unir uma massa, mas ela é péssima para o debate, que é não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Pô, não tá aquela galera universitária, não sei o que, na rua e tal, beleza, tem um sentido daquela frase. Dá o fogo ali, Dá o né? fogo. Agora, na realidade, isso é contraproducente. Quando tu vai para um debate sério sobre essa pauta, isso vira... Por quê? Se tu tá dizendo que tem que acabar é fim. Acabar é fim. E aí isso se mistura com a desmilitarização. Exato. E fode E aí tudo. o que acontece? Aí quem é que vai estar recebendo essa mensagem? São os policiais. Porque tu tá falando, tu quer acabar com o quê? Tu quer acabar com a instituição. Quando tu quer acabar com a instituição, tem que pensar que tu tem ali pessoas, milhares de pessoas, são quase 1 milhão de policiais no Brasil, ou policiais, ou guardas municipais, enfim, são corporações gigantescas. Só perdem para os professores em termos de quantidade de servidores, né? Tu chega para esse camarada ali que fez o concurso, que estudou para esse concurso, que fez um curso de formação, que foi fazer uma academia de polícia. Mexe com sonho, né, mano? Né? E ele tá no dia a dia, sabe? Ganhando mal, com dificuldade, ele e o colega dele, e tu chega, tem que acabar essa tua instituição. Ou seja, tu tem que se desempregar. Isso, na verdade, a mensagem que chega para esse camarada aí, para esse trabalhador é: você tem que ficar desempregado, a tua instituição tem que acabar. É como se chegasse numa empresa e dissesse assim: não, tem que falir essa tua empresa aqui e acabou. É isso que a mensagem que ele vai receber é essa. Aí como é que eu vou dialogar com ele e dizer: não, quem sabe tu escuta meu ponto de vista e tenta melhorar a tua corporação? Ele vai dizer: eu não quero papo contigo. Tu já parte do pressuposto que tu é meu inimigo. Tu já chega aqui dizendo que quer acabar com a minha instituição, com o meu trabalho, com o meu emprego. Então, quer dizer, aí tu não vai avançar o debate. Tu tá do lado de quem canta aquela musiquinha. Exato. Qualquer grupo da esquerda, mesmo quem não concorde com essa palavra de ordem, vai ser visto pela corporação dessa forma. Claro, tem toda uma questão histórica, que a polícia ela vem de uma lógica, né, contra os movimentos sociais e tal, e ditadura militar. A gente tem que avançar sobre isso, né? Mas isso existe esse sentimento. Agora, se a gente do outro lado também, tu não consegue abrir uma porta de diálogo, porque o que é a desmilitarização de fato? Peraí. Eu vou pedir só uma cervejinha pra mim, por favor, aí a gente vai falar sobre a desmilitarização de fato. Sobre de fato o que é. Beleza. Eita, olha só, um espumante. Cervejaria Fari. A Fari é nossa parceira, o Leonel não bebe. O Leonel é vegetariano. O Leonel, ele não come... O que mais tu não come, cara? Não, só não como carne. Só não come carne? Eu sou ovo-lacto vegetariano. Ovo-lacto vegetariano. É. Come ovo e legume. Ovo, arroz, laticínios feijão. E todo o resto. Só não como carne. Essa cerveja é uma Cartagena, India Pale Ale, café, olha aí. Café tu toma? Tomo. Mas não muito. Eu prefiro o café com leite porque o café é demais e faz mal. Cara chato, né? É chato pra caramba. Não, é mais legal assim, eu vou lá... Como é que tua mulher te aguenta, cara? Não, exatamente. Às vezes eu chego ali e peço ela, mas eu quero beber, sei lá, um vinho, uma cerveja aí e um bife. Aí ela vai, pede, aí o que acontece? O cara chega, o garçom chega e invariavelmente deixa comigo, né, a cerveja. Eu disse, não, é verdade. Aqui. Ela bebe legal? Bebe e come carne. Dá uma fare pra ela aí, pelo amor de Deus, gente. Ela tá na... Dá uma fare pra ela aí. Aí, ó. A Gi. Tá. Né? Vamos lá. Cervejaria Fari, nossa parceira maravilhosa. Tá ligado que cada cerveja leva o nome de uma praia. Ou de... Por exemplo, tem a Baleia Franca, que é um marco aqui. A gente consegue ver a Baleia Franca, é muito da hora. E a cerveja, ela vai de acordo com a praia, de fato. Cada corpo da cerveja tem a ver, de fato, com a praia. Então é um negócio muito legal. E são muito premiados e eles vendem no Brasil todo. Se você quiser uma Fari, essa cerveja maravilhosa aqui, que tem vários tamanhos, vários rótulos, você simplesmente entra lá no site ou entra no Instagram da Fari, que nós vamos botar aqui, né, Maurício? Vamos, né? Vamos botar aqui o Instagram da Fari em algum lugar na tela. E aí você pode clicar e ver lá, escolher a sua cerveja e pedir que eles mandem pra você. Simples assim. Agora vamos falar sobre, objetivamente, o que é a desmilitarização da polícia militar. E qual a importância? Não, a desmilitarização da polícia militar ela teria que ocorrer através de uma PEC, de uma emenda constitucional que desvincularia a polícia militar como uma força auxiliar do Exército. Porque hoje no nosso sistema jurídico constitucional, as polícias militares elas são subordinadas ao Exército. É? Então elas funcionam como uma força auxiliar do Exército, então elas seguem todas as normativas do Exército.
Código Penal Militar, todas essas normativas do Exército, tipo de treinamento, ela é um mini exército em cada estado, né? Então, o processo deveria ser através dessa mudança constitucional. Teria que alterar a Constituição, desvincular ela como força auxiliar do Exército através disso, tu nos estados fazer uma regulamentação diferenciada, tirando o Código Penal Militar, todo o ordenamento militar que rege as polícias militares. Isso não quer dizer que ela não vai seguir sendo ostensiva, ou seja, usando fardamento, com viatura... Que vai tirar as armas? Não significa que vai tirar a arma, não significa que vai tirar a hierarquia, não significa que vai tirar a disciplina, nada disso. Tu tira uma questão da vinculação que eles têm com as Forças Armadas. E o que acontece? Qual é a vantagem disso? Que as pessoas, mas e o que traz? Quê? Pra quê? Porque que acontece? Eu acredito, primeiro, que o tipo de treinamento que é dado para as polícias militares é um treinamento... Porque qual é a diferença da polícia para o Exército? Da polícia para as Forças Armadas? As Forças Armadas, quando elas entram num conflito, o treinamento todo é para eliminação total do inimigo. É para matar. Quando tu entra numa guerra, tu não quer prender ninguém, tu quer eliminar e tal. Ou se é um agressor estrangeiro, ou se tu vai para uma guerra no estrangeiro, que tu tem que derrotar o inimigo, é eliminação total. Por isso que atacam mísseis e... Fuzil. É arma para acabar, não é para... Já a polícia, ela tem uma lógica de manutenção da ordem interna e de trabalhar com os cidadãos. Urbano. Não, e mesmo que seja rural, mas proteger a população. Então, por mais que seja um indivíduo que esteja em desacordo com as normas do Estado, que seja um criminoso, ele, em tese, dentro da lógica que a gente vive na nossa sociedade, ele deve ser retirado, cumprir a pena dele, ressocializado, ou enfim, se tiver pena de morte, mas enfim, não vai ser ali que, entendeu? Não vai ser executado. Mas a polícia militar, ela trabalha numa lógica muito similar ao Exército, muito similar às Forças Armadas, que é o quê? Eu tenho que entrar em conflito contra o inimigo. E isso acaba se reproduzindo no contato que ela tem, né, com a sociedade. Isso é muito claro, né? O tipo de abordagem, o tipo de forma que ela atua. E isso que a gente deveria modificar. Agora, não basta só desmilitarizar. Tu tem que desmilitarizar o treinamento, desmilitarizar as próprias corporações e os indivíduos que fazem parte dela. Eu não estou dizendo que o militarismo é errado, é ruim. Eu estou te dizendo que para a polícia ele tem um componente muito complicado e muito perverso para o policial. Porque o policial, como ele está numa lógica militar, e o policial ganha muito mal no Brasil na média, se um policial, por exemplo, militar, ele está sem receber o salário dele e ele não vai trabalhar, o resultado disso é ele ir preso. Por quê? Porque ele segue um ordenamento militar que permite que ele seja preso administrativamente. Se fosse desmilitarizado, ele não poderia ser preso. Ele é obrigado a seguir ordens totalmente imorais dos oficiais, dos superiores, porque caso contrário ele pode ser preso. Pode ser preso. Ou ele pode ter punição de demissão imediata, entende? Então é nesse sentido que seria muito melhor para a sociedade e para os próprios policiais. E tu acha que... Porque a gente tem... Acho eu que em decorrência disso, a gente tem muitos erros policiais, né? Tudo isso que tu já levantou, obviamente, então, é por conta desse treinamento que não era para ser num formato moldado seguindo os exemplos do Exército, e sim um treinamento voltado para a parte urbana, para a parte de defender as pessoas, porque o que eu penso hoje também é que as pessoas elas entram na polícia com uma mentalidade já errada. Tem um apelo, que a nossa sociedade ela é uma sociedade violenta, e ela tolera a violência. Ela tolera e ela deseja a violência. Ela vê a polícia como um meio de punição já imediato. Então, não é incomum de nós vermos situações em que existe o abuso policial de uma abordagem que, de repente, tu nem sabe se aquela pessoa é criminosa, mas já parte do pressuposto que se foi abordado, automaticamente é criminoso e o policial já tem que efetivar a pena. Que é o quê? Espancando, torturando, às vezes executando. Mas é no vagabundo. A gente tolera já muito tinha isso, passagem, né, a gente tolera. E isso tem muita relação com esses programas aí sensacionalistas, os pinga-sangue. Balanço Geral, Brasil Urgente. Isso, no meu ponto de vista, deveria ser combatido e nós deveríamos levar para um horário. Então, não estou dizendo que tem que ser extinto, porque eu acho que democracia a gente tem que tolerar mesmo, mas não poderia ser em horário nobre. Não poderia ser meio-dia, não poderia ser 6 da tarde. Porque isso induz ao erro, né? Sabe? Porque as pessoas estão almoçando e aquilo vai entrando na cabeça dela, é aquela coisa, mata vagabundo. E aí a sociedade ela vai achando que esse é um comportamento normal e não observa que isso se volta contra ela mesma. Porque muitas vezes o criminoso quer aparecer naquele programa, então para ele é importante fazer um crime violento, ser um cara famosão, porque é a oportunidade que ele tem de ser famoso, mexe com o ego dele. E a polícia começa a ser truculenta porque ela quer dar a resposta daquele programa e aparecer da entrevista, entendeu? Do tipo, tô sendo chamado. E aí surgem os Gabriel Monteiro Exato, da vida. surgem todas essas linhagens. Ontem o Guilherme tava aqui falando
E ele disse, cara, ele tava falando ainda sobre isso, e ele disse assim, porque as pessoas elas culpam muito, elas, né, apontam muito, falam muito sobre o crime, mas é uma linha muito curta entre tu ser um cidadão de bem, né, essa lógica de cidadão de bem brasileiro, e tu ser um criminoso. Sim. Então, tipo, hoje, a gente tava falando muito sobre o fato de ele defender bandido e não sei o que. Ele fala, cara, pra tu ser bandido é tu sair na rua e atropelar uma pessoa, sem querer. Tu se torna um bandido, tu vai precisar de um advogado criminalista, né? Eu sempre falo assim, né? Eu quando trabalhei na polícia, eu não tinha muito... Eu me considero policial, eu sou policial ainda, eu tô de licença, né? Mas é uma profissão que eu escolhi, é a profissão que eu gosto e sempre fui muito operacional. Operacional, assim, é cumprir mandado, prender, entendeu? Foragido, flagrante. Então, eu era muito operacional, né? Fiz curso de operações táticas, vinculado à CORE, enfim. Tu é faca na caveira. Eu sou formado no COT, que seria... O COT é o da Polícia Civil e o COESP, que é o da Polícia Militar. Que um é o BOP e outro é a CORE, mas é a mesma coisa, né? Eu sou formado pelo COT da Polícia Civil. Mas é o mesmo molde de formação, é muito parecido o curso. Então, eu sempre fui muito operacional, assim, sempre fui muito duro mesmo, assim, em operações, de prender, entrar, ser o primeiro a entrar na porta, essa questão. É pra nós botar uma foto dele aí fardado depois da edição, né? Bota uma foto dele aí fardadão com os... Não, e isso é muito engraçado, porque as pessoas acham assim, o cara é de esquerda, ele era administrativo e tal, né? Bom, enfim. Tem isso, né? Tem. Se é de esquerda, só pode ser administrativo, nunca prendeu ninguém, não é isso. Agora, eu acho que a gente tem que seguir as leis. A gente é obrigado, por exemplo, como instituição policial, a seguir as leis. A gente não pode... eu sempre falo assim, os colegas que eu conheci que infringiam as normativas em relação ao preso, em relação às operações, invariavelmente eles estavam envolvidos em corrupção. Por quê? Porque ele se sente empoderado. Ele diz assim, eu não preciso seguir normativa. Então esse cara, eu tenho certeza, pega qualquer um que tu vai filmar dando um tapa na cara em alguém na rua, numa abordagem simples, que a pessoa não tem nada. Aquela coisa, deu o documento, viu o documento, tá indo pra casa, bom, dá um tapão na cara. O que acontece? Muito, eu vi um vídeo ontem. Tem vários casos. Eu fico puto com essas coisas, mano. Vários casos. Se os caras ficam com raiva de não encontrar droga com os caras. Exato, abordei e deu errado. Tinha dois caras pretos, um cara branco, e aí o policial ficou ali indagando, e os caras não tinham nada, e ele ficou indagando, aí mandou os dois sair, quando o terceiro tava saindo, mano, ele deu um socão, mano. E depois deu um chute e o cara desmaiou. Porra, eu fico puto com essas coisas, bicho. Tu acha... A polícia militar é mal treinada? Tem o fator treinamento, tem o fator de reprodução do dia a dia que tu acaba entrando num vício já estrutural. Então, às vezes, tu sai bem formado, mas tu entra ali no dia a dia com os antigão, tu começa, sabe? Isso aí, esquece aquilo lá, agora é assim que funciona. E aí o cara entra entendeu? Ele entra numa rotina do tipo, porque para ele ser bem visto, às vezes ele tem que entrar nessa lógica. Porque senão ele é colocado de lado. Porque daí o cara pensa, um dia eu vou ter uma troca de tiro séria com essa figura aqui e o cara nunca vem pra frente, o cara é um covarde. E o cara se força, às vezes, a ir pra frente pra dizer, não, eu tô junto contigo, vamos, né? Claro. E aí tu começa a entrar nessa perversão, assim, muitas vezes. Entende? Eu vou te indagar sobre uma outra coisa, que é uma curiosidade muito minha, mas antes eu vou te dar um presente do nosso patrocinador. Só que tu vai ter que responder uma pergunta pra ganhar. Meu Deus do céu. Tá? Você dá muita atenção pra pergunta. Quanto é 2 mais 2? 4. Ganhou. Aê! Porque na rua é fácil ganhar. Viu? Né? E é fácil comprar. Você entra lá no Instagram dos meninos, entra no site, vai lá, clica e pede a tua roupinha, que ela não vai só uma roupinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai. Abre aí teu presente. Olha aí, vamos ver aqui. Presentinho da Ru para o Leonel Rádio. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa caixa. Olha aí. Olha aí. Um copinho. Não vem só uma camiseta. Olha o copinho, que bonito, com uma mensagem. Um adesivo. Que a gente saiba florir onde a vida nos plantar. Maravilhoso. Aí, ó. Camisetinha da Ru. Lindo demais, hein? Olha aí. Não, é uma malha boa mesmo, pessoal. Não tô falando isso aqui pra agradar o presente aqui, mas, pô, muito obrigado. Obrigado mesmo. Um adesivinho. Muito legal, muito legal. Não, o design, muito bacana. É bonito. A Ru, ela não vende roupa. Ela vende experiências. É verdade. Muito obrigado, Ru. Tamo junto. Obrigado. Agora vem uma pergunta básica, tá? Em que momento, qual foi o teu start pra entrar na polícia?
Com quantos anos foi? Tu tem que se formar 20. pra fazer o curso da Polícia Civil? Tu tem que ser formado qualquer nível superior pra fez fazer o o quê? de agente. Eu me formei em História, depois Direito. Tu se formou em História? Tem 2 formações, História e Direito? História e Direito. Depois fiz mestrado em Direito, fiz pós em História, fiz um monte de coisa. Formado em História, formado em Direito, tem pós, e aí fez o... Não, eu me formei em História, depois eu fiz pós em História Contemporânea, onde a gente estudava justamente Segunda Guerra Mundial, as coisas, nazismo e tal, fascismo. Aí depois eu comecei a cursar Direito. Na metade da faculdade de Direito, eu estava fazendo meu segundo curso, abri o concurso para a Polícia Civil. Aí eu fiz. Então eu me formei, logo depois de entrar na polícia, eu me formei em Direito e depois fazer mestrado em Direitos Humanos. Pra PM tu nunca quis? Não. Na verdade, eu não... O que acontece? Eu pratico ainda Aikido, que é uma arte marcial japonesa. Aikido é aquela do... Aquela do... É que os antigões vão saber que é do Steven Seagal. Você me perguntava, hoje em dia tu fala Steven Seagal... O cara encosta aqui e já sai... Hoje em dia tu fala as pessoas assim, ninguém sabe mais que é Steven Seagal. Mas o Aikido é uma arte marcial que é muito utilizada nas polícias aí do mundo. Tu treinou jiu-jitsu já? Eu treino. Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu. Treino. E aí eu comecei o meu sensei começou a dar treinos para guarda municipal, para polícia militar, treino de imobilização tática, algemação, defesa pessoal e tal. E aí eu comecei a auxiliar ele. E aí eu comecei a ter contato com a polícia, contato com policiais, contato com aquela dinâmica. Da arte marcial. Aí aquilo começou a me causar um interesse. Eu estava fazendo direito, aí abri o concurso. Aí eu disse, eu gosto da parte operacional, eu acho que é uma função que a gente consegue atuar dentro da sociedade de uma forma mais efetiva. Sim. Porque a gente vai estar tirando o criminoso e tal. E eu pensei naquele momento aí, isso era lá para 2009, 2010. E aí as pessoas, mas como é que tu entra numa corporação? Eu disse, não, mas na verdade, em 2010 a gente estava ainda saindo do governo Lula. Entende? A gente tava em outra vibe no Brasil, cara. A gente não tava nessa paranoia, assim, nessa lógica de violência, de intolerância. A gente tava numa ideia, inclusive, de que, olha, as polícias estão se modernizando, com muitos jovens aí que vêm do nível superior, com novas ideias, mulheres entrando na polícia, né? Tinha uma lógica de oxigenação aqui. Sim. Né? E a Polícia Federal, a Polícia Civil... E aí, para mim, era muito natural tu fazer um concurso. Não era uma coisa... Claro que eu sabia da história. Minha mãe sempre dizia, não quero que tu faça um concurso para a polícia. Falava isso, né? Mas mesmo ela, na época, disse assim, não, acho que tá ok, acho que faz parte. Então, foi por isso, assim. Foi nesse viés, assim. Claro, ter um serviço... Ser servidor público era algo que também tu pode ter uma estabilidade, tu vai te aposentar, tu vai ter um salário. O salário não era muito bom naquela época. Ele dá um up ali com o governo Tarso, do PT. Então, são essas questões que me levaram a fazer o concurso para a Polícia Civil em 2009, 2010. Né? E quanto... A Polícia do Rio Grande do Sul, ela é bem paga, né? A Polícia Civil, eu acho que do Rio Grande do Sul é o maior salário... Não é o inicial, mas o final é considerado nos maiores, sim, do país. É? Considerado nos maiores do país. Pode dizer quanto é? Porque o final acho que chega a 18 mil, por aí. 18 mil? Do agente, Porque o que acontece? O governo Tarso ali, ele fez uma série de políticas de valorização de subsídio e tal... E aí, muito se perdeu, né? Sem reposição salarial. Então, hoje a gente está meio que regredindo nessa pauta da salarial, né? Então, o governo Tarso do PT sai e, a partir de então, a gente começa uma derrocada, assim. Então, mas ainda é considerado. Eu acho que a gente só perde para o Distrito Federal. Distrito Federal, né? Acho que é o Distrito Federal, depois era Rio Grande do Sul, ou Rio Grande do Sul, mas é entre os mais bem pagos. E a Polícia Civil, por exemplo, o treinamento ela é muito diferente do treinamento da Polícia Militar. É diferente. Porque não é militarizado. É isso? E o tipo... Ou é? Não. Qual que é a diferença principal? A diferença principal é que a função da Polícia Civil é uma polícia mais investigativa e não uma polícia ostensiva. Apesar de ter a área que tu atua, que é a área operacional. Tem a parte operacional, mas é diferente o tipo de foco que a corporação tem. E aí a gente poderia também fazer um debate bem prolongado sobre ciclo completo, né? Uhum. Mas aí esse é um debate bem amplo. Para outro episódio. Para outro episódio. Mas, enfim, a Polícia Civil ela tem uma lógica mais investigativa e a Polícia Militar ela tem uma lógica preventiva, vamos dizer assim. Então é outro tipo de treinamento. Eu vi um episódio no teu YouTube que eu acho sensacional. Eu acho que mais gente deveria fazer isso. Mais pessoas deveriam fazer isso. Que tu deu um apavoro num cara lá na rua, acho que não sei o que, Edil lá.
porque ele tinha falado que tu era da banda podre da Polícia Civil. Isso. Existe a banda podre da Polícia Civil? O que que é a banda podre? Porque, beleza, toda instituição a gente sabe que tem corrupção, que tem essa banda podre. Na Polícia Militar, a gente vê muito na Polícia Militar, mas na Polícia Civil, a gente não vê falar tanto quanto na Polícia Militar no que diz respeito à agressão, a abuso e tudo mais. Tu vê mais na Polícia Militar mesmo. Como é que é essa banda podre dentro da Polícia Civil? Existe? O que que acontece de pior dentro da Polícia Civil que tem que ser combatido, que tu combate, enfim? Eu não concordo que tenha uma banda podre, assim. Eu acredito que... É que assim, ó, a gente sabe que tem alguns estados em que a coisa é diferente, né? Nitidamente, Rio de Janeiro é um estado complexo em relação à segurança pública, polícia. Mas eu tenho receio de a gente generalizar para todo o país como se Rio de Janeiro fosse o resto do país. A gente pode ter focos mais graves aqui, mas o Rio de Janeiro é um caso à parte, muito grave, né? Mas eu não concordo que tenhamos uma banda podre, por exemplo, na polícia do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente tem indivíduos corruptos. O que é normal. Normal. Vai ter no judiciário, vai ter no Ministério Público, vai ter no magistério, vai ter na política, vai ter em tudo que é lugar. Isso faz parte de ter corrupção. Né? Mas eu não vejo uma situação que tu diga assim, ó, existe um grupo que nitidamente age à margem da lei e é o próprio Estado. Não vejo isso no Rio Grande do Sul. Não vejo, entende? Então eu vejo que indivíduos, tu tem indivíduos ali que, infelizmente, é o que acontece, é o normal. Né? E outra, a gente tem que saber, né? A polícia é chamada de border, né? Ela está muito no limiar. Ela tem um contato direto com a criminalidade. É diferente de um juiz, de um promotor que geralmente estão no ar-condicionado, chega lá na mesa dele, analisa. O policial não, ele tá a 40 graus e tá ali trocando tiro, tá junto, entendeu? Tá dando abordagem, tá fazendo o flagrante, tá cumprindo o mandado. Então, em tese, entre aspas, né, os policiais, eles estão muito mais propensos por estar em contato direto a situações de corrupção. Eles estão sujeitos, né? Eles são os primeiros agentes a ser corruptíveis. Exato, porque estão na ponta. Estão na ponta. Por isso que as pessoas têm que entender que uma boa remuneração gera, sim, uma melhora nos índices de corrupção. As pessoas dizem, mas o que tem a ver? Isso é ética. Não, é ética. Agora, se uma pessoa está cheio de contas, com os boletos a pagar, e ela olha uma situação em que é viável que ela tenha acesso e ela calcula, bom, se me pegarem aqui eu vou perder X, ou se me pegarem aqui eu vou perder X mais vezes 1000, é óbvio que ele vai ponderar. Isso acontece tanto com o policial, tanto com o próprio indivíduo da favela, da periferia, que tá ali sujeito àquilo dali, às dívidas, e às vezes tem filho e tudo mais. E aí vem o tráfico, te oferece um grande dinheiro e tu avalia e tu acaba caindo. E aí é uma questão estrutural de um país fundado na escravidão. Eu não sou vegetariano, então eu vou pedir para entrar o Los Pojos, que é um dos nossos patrocinadores também. Que é um franguinho frito. A gente não tem frango frito vegetariano ainda. Não, ainda não. Daqui a pouco os veganos inventam alguma coisa aí. Os veganos sempre inovam nisso aí. Dudinha, com seu veio, cap da Ru. E aí, Ursão? E aí, Bruninho? Vocês estão aí, né? Tava comendo, né? Tava comendo. Isso aqui me lembrou Los Pollos Hermanos do Breaking Bad, né? O Breaking Bad, não assisti Breaking Bad. Tem que assistir, ó. Los Pollos Hermanos. Não assisti, cara. Fiquem ligados aí, pessoal de Garopaba. É bem gostoso. Batata frita eles mandaram. Não, veio batata frita. Deve ter frango ali embaixo, eu imagino. Tá. A gente vai deixar o Instagram do... um coração, rapaz. Aí. Isso eu já não sabia que tinha, tá vendo? Los Pojos também tem coração, não é só frango, tá vendo? Vem batata frita que o Leonel vai comer. Muito obrigado, Los Pojos. Vem um molhinho, da hora. O Instagram tá aí. Segue e pede que eles entregam em todo o Brasil. Mentira, eles entregam só em Garopaba. Ainda. A FAR entrega em todo o Brasil. Cara, teve um episódio... A política nacional, essa polarização, tudo isso que aconteceu recente, houve, sobretudo no Rio Grande do Sul, a gente teve alguns episódios de caras vestidos de Ku Klux Klan. A gente teve uma levante nazista, apareceram... Dentro do próprio governo, aquele cara lá fez um cenário simulado. Sim, simulou o Goebbels, que era, né, nazista. E algumas pessoas saíram do armário. Aqui em Garopaba a gente teve um episódio,
no diretório do PT aqui de Garopaba, uma companheira estava na esquina bandeirando em época de eleição e veio um cara, um moleque, devia ter uns 20 anos, careca, bombadinho assim, com uma camisa da Luftwaffe, né? Que era a aeronáutica nazista, né? E ele passou com um pitbull do tamanho de um elefante bombado e ele intimidou ela. E ele começou a passar ali na frente toda hora, querendo intimidar ela, nos chamou e a gente chegou lá, e aí eu dei um apavorão nele, estilo que tu deu no Dil. Chamei ele e aí falei, pô, tu tá ligado que eu sei o que é essa tua camisa aí. Aí ele deu uma desconversada, papapá, tomou uma pressão minha aí de um companheiro lá e vazou fora. Mas o que eu quero dizer, existe um levante, essas pessoas voltaram, elas sempre existiram, mas elas voltaram a sair do armário. E no Rio Grande do Sul teve um episódio agora na Câmara dos Vereadores em que tu se deparou com essa situação. Como é que foi estar na Câmara dos Vereadores, receber pessoas que eram anti-vacina e ali tu descobriu que tinham pessoas com... Não sei se era um cartaz, o que que era. Nazista. Tu bateu de frente, tu brigou, deu repercussão. Como é que foi essa história aí, cara? Não, até lembrando nessa situação que tu narrou antes aí do apavoro lá no Parcão, lá em Porto Alegre, Esse foi demais. Olha no YouTube, é Leonel Hadi... sei lá, apavorando. Bota aí que vai aparecer. Não, e o que foi o fato? Nem foi ele ter me chamado da Banda Podre. O da Banda Podre foi ele te chamou de um monte de coisa. Não, mas o fato é, esse indivíduo, ele ia em diretórios acadêmicos, centros, lá o pessoal das universidades, ele participava de debates feministas, ia para provocar, ia para intimidar, ele ia armado nesses ambientes. Entendeu? Armado? Ia armado. Mas ele é de alguma instituição policial? Não, não, era vinculado a esses clubes de tiro aí, entendeu? Nem sei se era CAC, mas ele tinha vinculações com esse pessoal meio que era do exército, ele tinha sido militar, mas ele transitava num grupo que tinha até espancado professores na frente da prefeitura de Porto Alegre. Gabriel Monteiro sem moral. Aí o pessoal começava a ter medo dele, na verdade é isso. E ele, durante a eleição de 2018, começava a ir na frente dos diretórios, exatamente isso. Ia na frente dos diretórios dos partidos, fazer provocações com bandeiras e tal. E aí, quando eu vi que ele ia estar naquele lugar, que aquele lugar é um espaço bolsonarista, ia ter campanha pro Bolsonaro lá, eu disse assim, então tu é o cara que vai então eu vou agora conversar contigo aqui no meio do teu espaço. Aí ele deu uma ele deu uma sentada. Assim, e aí foi o que aconteceu. O medo tava na cara dele escancarado. Ele chorou. E eu vi que teve uns caras, tinha uns velhos pró-Bolsonaro que... E achava que ele era o cara errado. E falaram assim, e eu vi o cara falar assim... Mas tu fez isso mesmo? Tu fez isso que ele tá falando? Tipo, os caras ficaram meio que do teu lado, assim. Eles achavam que eu era policial, eles achavam que ele era o infiltrado e eu era o... Enfim... Mas do que estava perguntando, né? Eu tenho feito uma atuação contra grupos de intolerância desde 2015. Em 2015 teve um frentista lá que pegou teve um indivíduo extremista que pegou um frentista haitiano num posto de gasolina lá em Canoas. Esse virou até CQC, a matéria saiu famosa. Ele chegou lá vestido de militar, com boné, não sei o quê, com o símbolo do BOPE, e aí ele começava a intimidar esse frentista haitiano dizendo que ele estava roubando os empregos dos brasileiros e tal. Ah, que merda. E aí isso viralizou, eu fui lá e consegui punir o cara. Consegui ver quem era, fiz um vídeo, deu repercussão, a gente conseguiu condenar ele por racismo. Em 2019, eu fiz uma ação contra grupos nazistas lá do Rio Grande do Sul que estavam fazendo festivais de música com bandeira, com suástica, com bandeira, Tu tá brincando, bicho. com discurso. E aí me ameaçaram de morte, conseguiram meu endereço. Foi 2019 para 2020. E fizeram ali, a polícia teve que cumprir mandado de busca e apreensão na casa deles ali, porque estavam com meus dados e tal. Eles te ameaçaram? Ameaçaram de morte, não, com questões bem pesadas, assim. E aí, então, quer dizer, eu já tenho uma trajetória, né? No início do ano 2021, quando deu aquela piorada na pandemia, o governador lá do Rio Grande do Sul, ele fechou mais, né, o estado, com aquela função de bandeiras e tal. E aí um grupo foi para frente do Palácio Piratini, que é o Palácio do Governo do Estado, e falaram a frase clássica que está em tudo que é lugar, todo campo de concentração, que é o trabalho liberta. O trabalho liberta. Essa porra é uma frase nazista. Se você ouvir alguém falando isso, dê uma voadeira nessa pessoa. E aí teve essa fala, eu fui lá na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, denunciei a pessoa, depois eles fizeram o mesmo grupo, fez a atuação da Ku Klux Klan no Parcão de novo. Cara, isso foi no Parcão, mano. É isso aí. Isso foi no Parcão. Como é que é o nome do filme que tem da Ku Klux Klan? Qual deles? É o... Tem o que é o policial Mississippi infiltrado. em Chamas, tem o Infiltrados na Clã. Infiltrados na Clã. É isso aí. Quer saber o que é Ku Klux Klan? Olha o filme Infiltrados na Clã. Isso. E aí tu vai entender, os caras fizeram aquilo dali no Parcão, no Rio Grande do Sul. Isso. É em que lugar que é o Parcão?
O Parcão é uma área nobre lá no Parque Moinhos de Vento ali, que é a área nobre onde se reúnem os... Filha da puta. Quando tem essas manifestações aí dos coxinha, é tudo lá, né? Tanto é que daí, quando teve essa questão do Parcão que eu abordei, o cara foi lá, teve essa manifestação... Foi no Parcão que tu deu apavorio lá? Foi no Parcão, mesmo lugar deles. É o lugar, digamos, que eles se concentram, onde foi as coisas do impeachment da Dilma, tudo foi lá. Tu botou o carão lá, assim, sozinho. Mas a ideia era essa, né? Mostrar que eles não seguram, né? E desmoralizar mesmo, né? Não, tu desmoralizou. Ali tu desmoralizou. O objetivo era esse no fim. Mas daí teve essa situação, né? Eu já venho do histórico, teve essa situação na Câmara, que era o dia da votação do passaporte vacinal. Nem era do passaporte vacinal, era de um veto a uma lei que permitia a entrada em estádio de futebol com ou sem a exigência de apresentar o comprovante da vacina. E tu tava pelo lado de que tinha que Claro, apresentar o comprovante. Exatamente, estava defendendo essa tese, tinha que apresentar o comprovante, os antivac foram para lá, começaram a tumultuar, começaram a ter acessos a espaços da Câmara que são restritos a vereadores e assessores. Eu vi que eles foram tomando e foram engolindo, não tinha segurança lá? Não tinha segurança, não tinha ninguém lá. Tinham 4 guardas municipais, assim, que não estavam dando a mínima. Cagaram. Que, inclusive, a gente tem vídeos dele dizendo, não, vai lá e faz um BO. Depois, demonstrando que eles estavam meio com simpatia ao grupo. E aí, o que acontece? Durante a fala de um dos vereadores ali, que inclusive é um vereador ligado ao governo, que ele faz a declaração de que tem que exigir o passaporte vacinal contra os negacionistas e tal. Aí eles levantam uma suástica lá no meio da plateia. Não. E aí o que acontece? Daí os vereadores se indignam, começam a dizer pro presidente da casa, olha, tem que retirar aquele cartaz. Foi unânime a indignação dos Não foi vereadores? unânime, mas foi um grande grupo, principalmente da esquerda, por óbvio, né? E o presidente da mesa, que inclusive é líder do governo, ou seja, não é da esquerda, ele diz, tem que se retirar essa pessoa e tem que aprender esse cartaz. Ele dá a ordem. Porque isso é crime, cara. É crime, Essa exato. porra é crime. Por que esse cara não foram preso, E mano? aí que acontece o conflito que daí é onde eu estou. E aí, na verdade, toda aquela situação, eu digo, foi causada por mim, sim. Porque tu, como policial, podia dar voz de prisão? Não, aí que tá, eu dei. Ah, tu deu? Eu dei, mas simplesmente fui ignorado, porque eram 7, 8 pessoas que eu tinha que dar voz de prisão. Os guardas municipais só diziam pra mim, não, quem sabe tu volta lá, vereador. Quem sabe tu não volta sei um caralho, vamos prender esses caras, exato. porra. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu? O presidente da mesa diz o seguinte, o presidente da casa, naquele momento que era o Sequim, diz assim, tem que aprender aquele cartaz, tem que se retirar. Aí eu vou lá pra frente e digo, não, tem que prender essa pessoa. E eu tenho que apreender o cartaz e ela tem que fazer um BO, porque ela tá fazendo uma apologia ao nazismo. Óbvio. Daí o que acontece? Ela sai, os guardas municipais deixam ela fugir, ela passa o cartaz para um segundo indivíduo, que é o que aparece no vídeo. Quem vê o vídeo aí, quem quiser ver o vídeo, como é que foi o conflito. Como é que tá no YouTube? Deve estar a Câmara de Vereadores de Porto Alegre invadida por antivacinas, nazismo, alguma coisa. Mas, enfim, isso aí deu repercussão nacional. E aí o que acontece? Eu chego pro guarda municipal, que é o segurança, fazendo papel de segurança, e digo assim, eu quero que esse cartaz seja apreendido. E tem que identificar aquela mulher que saiu agora. E ele diz, não, vereador, volta pra lá, caramba. Eu falei isso, não, tem um crime sendo cometido aqui, que é um crime de racismo, e a gente tem que identificar essas pessoas. Aí o que acontece? Esse cara não quer entregar o cartaz, e eu digo pra ele, tu vai entregar o cartaz. E ele é o líder, né? E ele é vinculado, até uma semana antes, ele era cargo de confiança da Prefeitura de Porto Alegre. Vinculado a uma vereadora que tem uma cadeira lá na Câmara. E ela que indicou ele, vinculado aos evangélicos e tal. Acho que eu sei até quem é. E aí, o que acontece? Esse indivíduo, ele segura o cartaz e eu digo, tu tem que me entregar o cartaz, ele não quer me entregar. E aí começa toda a função. Porque daí eu vou pra cima e disse, não, tem um crime aqui, eu vou dar flagrante. Tu foi pra cima, tu tomou o bagulho dele. Tomei o negócio dele, e aí começou a pancadaria, né? Aí virou batalha campal. Saiu um soco. Eu não bati ninguém, né? Agora, entre outros ali, houve várias agressões, né? E aí eles agrediram vereadores, e um foi mordido, e aí... Mordido. Canibal, os caras. Não, troço doente. Não basta ser nazista, tem que ser canibal. E aí houve agressão contra as vereadoras negras, e aí já virou... Foi lá que aquela mulher começou a dizer que ela era empregada dela? Foi nessa sequência aí. Foi nessa sequência, foi nessa treta toda. Aquilo foi um absurdo. E aí, eu tava voltando, quando ela vinha saindo, e mais uma vez eu disse, tá presa, não sei o quê, falando pros guardas municipais, tem que... Porque acontece, virou uma pancadaria generalizada, virou uma situação tal que tu não consiga pegar alguém e dizer, agora tu tá preso. Não, entendeu? não dava, porque dá bolo, né? E aí eu dizia assim, não, tem que chamar reforço. Chegou reforço 2 horas depois, mais 2 guardas municipais. Porra. Tá entendendo que a coisa ainda tava em menor número. Claro, tava tudo programado, na verdade. Vamos ser honestos, não vamos tapar o sol com a peneira. Essa ação já estava programada. Tanto é que eles entraram pelo gabinete de 2 vereadoras da extrema-direita. Tava programado para acontecer aquele ato daquela forma. Isso é muito grave, porque... É grave. A gente tem uma mania de punir muito pelo que é físico. Sim. Né? Tu matou, tu roubou, tu consegue comprovar. Mas a gente tem uma... Isso é parte da educação, de que as pessoas, elas
elas toleram coisas que são sobre falar. Exato. Eu vejo muito aquele idiota daquele Monark do Flow, Sim. que é um idiota. Eu acho ele idiota. Monark, eu acho tu um idiota. Tá? Não é nem... É um idiota, é burro. Burro e idiota. Que acha que pode dar opinião sobre tudo, não pode ser questionado. E que ele fala que, cara, eu não acho que é errado eu ter um pensamento racista. Eu vi isso. Eu não acho que é errado eu falar que aquele... Mano, vai se fuder, mano. Sim. Essa porra que faz com que a gente esteja nessa merda que a gente tá, que faz com que esses caras se sintam no direito de entrar na porra de uma Câmara dos Vereadores com a porra de uma suástica, mano. E as pessoas não conseguem ver, porra, ele tá ali com a bandeira nazista. Mano, vocês não estão entendendo onde esses caras querem chegar, mano. Não, e eles estavam com a camiseta de Gansen, né? Que é uma camiseta amarela que tem uma cobra. Don't threaten me. É uma camiseta supremacista. Não é supremacista, ele é anarcocapitalista, não sei o que, mas é tudo. Porra nenhuma. Mas é o que acontece. Esse grupo utilizou esses símbolos lá nos Estados Unidos na invasão do Capitólio, onde morreram policiais, morreram manifestantes naquela situação, entendeu? Na tentativa de captura do Capitólio. E o que foi feito na Câmara Municipal de Porto Alegre, depois foi replicado em Londrina, depois foi replicado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E o perigo tá aí. O mesmo grupo, tu entende? É o mesmo grupo agindo da mesma forma, de forma violenta, tentando invadir espaços democráticos, entendeu? Para impor uma pauta completamente negacionista, assim como são aqueles Canon lá dos Estados Unidos. É o mesmo grupo que está tentando se mobilizar aqui. E isso está sendo levado meio frouxo, assim, as coisas vão passando por baixo. E esse é o problema. Se a gente não tiver uns caras, por exemplo, lá na Câmara... Porque imagina se tu não tivesse na Câmara. Aí vamos analisar se não tivesse representatividade de esquerda na Câmara. Sim. Se tu não tivesse, se aquelas vereadoras negras não estivessem lá. Sim. Mano, esses caras iam sentar naquela cadeira, eles iam levantar a suástica. Sim. Ninguém ia falar porra nenhuma. Exatamente. E essa porra começa a proliferar e as pessoas não entendem o perigo que isso tem a longo prazo, mano. Porque esses caras estavam dentro do armário. Hoje, eles se sentem e aumentaram legitimados. Os grupos. E os grupos aumentaram, porque a gente tem um monitoramento que a gente faz dentro do mandato. A gente tem um grupo dentro do mandato que faz monitoramento de redes de ódio, redes neonazistas, de grupos de intolerância e denuncia para a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. E a gente tem uma grande aliada que é a Adriana Dias, que é a principal pesquisadora de grupos neonazistas no Brasil, que é da Unicamp, e ela nos monitora, nos passa conteúdos e tal, e a gente troca ideias com ela entra na Deep Web, aquelas coisas, né? E o que acontece? Ela traz o dado consolidado, né? Nós crescemos mais de 30% aí, desde que o Bolsonaro assumiu, de grupos de grupos de Telegram, de grupos naquela rede VK, no Facebook, enfim, eles têm aumentado exponencialmente, sabe? Em pouco tempo, assim, eles têm tido um aumento de prevalência nas redes sociais, em grupos de... Porque eles começam com a ideia. Primeiro vem a ideia. E se sentem legitimados, sobretudo, né? Não, primeiro vem a ideia. Tu lança aquela ideia, depois tu já começa a falar publicamente. Vai ensaiando. Aí publicamente tu já vai aparecendo, do aparecendo tu já vai pra violência física. A violência física tu já pega uma arma e já elimina os contrários. Teve uma porra de um cara que ele fez, inclusive, não sei, acho que foi na eleição passada, que ele fez uma campanha como sósia do Hitler, um negócio assim, não foi? Teve, acho que foi no Rio de Janeiro. Como é que permite... E o Bolsonaro tirou uma foto junto dele. O Bolsonaro foi tirar uma foto com o cara, mano. Com o cara vestido de Hitler, brother. Não, o Bolsonaro teve um secretário da cultura que fez de conta que era o Goebbels, botou toda a música, tudo o cenário ele fez o cenário do Goebbels, mano, que era o cara do Hitler, brother. Aí como é que esses caras não vão se sentir legitimados? Nosso presidente é um cara que, porra, admira Hitler e é um cara que ele não faz nenhum tipo de retaliação a qualquer porra desses caras de dentro do próprio governo que ensaia um teste nessa narrativa nazista, mano. Não, mas a própria Adriana Dias conseguiu comprovar que Bolsonaro se comunicava com células neonazistas antes das eleições de 2018. E esse filho da puta ainda fica falando, tentando jogar que o nazismo é um negócio de esquerda, mano. Mas... E isso cola e eu fico possesso com isso. Porque eles pegam o nacional-socialismo, né? Eles acham eles acham assim, ó, nacional-socialismo. Daí eles pegam o socialismo e acham que é o mesmo socialismo marxista. Não, nacional-socialismo é uma coisa. Nacional-socialismo é uma coisa. Socialismo é outra coisa. Entendeu? Mas é a mesma coisa. Partido Social Democrata do Brasil. Social-democrata, o PSDB não é social-democrata, né? É liberal. E nem o PP é progressista. Nem o Partido Progressista, entendeu? Mas tá escrito no nome. Sim, mas o nome... Agora, o conceito nacional-socialismo não é socialismo. Inclusive, o conceito nacional-socialismo, que é o nazismo, é a mesma coisa, ele vem para confundir justamente para buscar o povo proletário do socialismo. E ele é absolutamente anticomunista,
antimarxista, antissocialista. Sim, ele é o caralho. oposto, assim. As pessoas acham que o principal inimigo do nazismo é os Estados Unidos, Não, o principal inimigo do nazismo é o comunismo. É o comunismo. Era a União É Soviética. a mesma narrativa do Bolsonaro. É claro. Eles usavam a mesma narrativa anticomunismo e tudo mais, de perseguição e tudo mais. Exato. E, cara, esse foi um negócio que tem me preocupado muito, assim, essa sensação. Eu acho que a gente precisa parar essa porra logo, mano. Eu também acho. Eu acho que a gente precisa parar essa porra logo e tem que ser nessa próxima eleição, a gente tirar esse filho da puta dali pra gente frear essa levante desses caras e poder impor, sei lá, lei mais severas. Não é nem lei mais severa, é só fazer valer a lei. Sim. Porque hoje não está se fazendo valer. Mas a nossa lei antirracismo, que é a 7716, que é a que diz assim, você não pode fazer apologia com suástica e tal, ela é muito falha, porque tem vários outros símbolos que são utilizados, que são de apologia também, só que não entra naquela lei. Eu vi um post teu hoje. Isso. Eu vi um post teu hoje que é de um policial do GOI, que é o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de São Paulo, em que ele tem uma cruz de ferro e o símbolo da SS, que a SS, para quem não sabe, é a polícia... É a polícia nazista. A polícia nazista, aquela polícia política mais... Tem a Gestapo e tem a SS, que seriam os operacionais, os mais de ponta. Entendam, um policial civil de São Paulo tem no braço 2 elementos nazistas. Ele tem o símbolo da SS, que era a polícia do Hitler, mano. A gravidade disso. Esse cara não era pra estar nem na rua, mano. Esse cara era pra estar preso, brother. Ou ninguém sabe o que porra foi o nazismo, velho. Não, e o pior, ele ainda estava... E é careca ainda, né? Que é mais um símbolo. E aí o que pior, ele estava fazendo uma ação pra salvar supostamente animais de um delegado que também esses delegados midiáticos que utilizam do cargo, utilizam da pauta dos direitos dos animais pra ganhar voto. Entende? Quer dizer, tá tudo errado. E aí eu queria que o delegado responsável se manifestasse sobre isso. E não vai manifestar porra nenhuma. Ele tirou o vídeo do ar, né? Diga-se de passagem, porque essa imagem foi tirada de um vídeo dele, que é um delegado que é deputado estadual em São Paulo, nem vou falar o nome porque eu não quero da mídia, que tem milhões de seguidores, as pessoas, que bonitinho, ele pega os bichinhos... Eu defendo a pauta da causa animal, tá? Agora, eu acho que tem muito oportunista nisso aí, que fica fazendo operações, geralmente em favelas, em pessoas que têm baixo recurso, fica chutando porta de barraco pra fazer vídeos, as pessoas, é nosso herói, salvando os bichinhos, entendeu? Mas é tudo programado pra ganhar voto, não tem mínimo compromisso, e ainda agora, nesse caso, temos aí um indivíduo com símbolos nazistas, ele simplesmente tira o vídeo do ar e não se pronuncia, até agora não se pronunciou em relação a isso, quer dizer que tolera esse tipo de situação, porque tem um crime sendo cometido ali, quem tolera tá cometendo outro crime que é prevaricação, então eu espero que ele se posicione. Se posiciona, seu safado. Eu vou fazer uma pausa, eu preciso de mais cerveja, que acabou minha cerveja, eu tô com raiva, e quando eu tô com raiva eu quero tomar cerveja, por favor. Duda, meu amor. Ainda bem que essa porta não faz barulho, né? Como é? É WD o nome daquele negócio que passa? WD-40. 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 Esse aí pode tudo, cara. WD-40, se tu tiver com cárie, ele tira a tua cárie. Caralho. Não, WD-40 a cor dessa cerveja. Fare Praia Vermelha. Irish Red Ale. Irish é... Irlandês. É irlandês. Uma pena que tu não toma cerveja. Tu não sabe que tu tá perdendo, mas no fundo eu tô feliz porque sobra mais. Ontem a gente gravou com o padre. Porra, velho, o padre... Enxugar. O padre botou pra... Porra, bebeu mais que eu. Frouxo. Vou aproveitar pra falar do nosso patrocinador principal, o Master Blaster. O Pica das Galáxias, o dono do podcast, que é a Chili Beans Garopaba. Tibilins, até falei errado. Tibilins. Não é Tibilins, é Chili Beans Garopaba, que também é ótica. Tá vendo esse óculos bonito aqui? Pois é da Chili Beans. E eu tenho outros 3 óculos. Mentira, tenho só mais um. Mas isso foi uma cantada pra dona ver se nós conseguimos aí. Mas a Chili Beans, ela também é ótica, não é só óculos escuro. Tem relógio. Tem as bagzinhas que tá lá, mostra aquela bagzinha lá, tem uma bagzinha. Tem óculos escuro, tem bag grande, tem bag pequena, tem mochila e a ótica. Se tu precisa fazer um óculos de grau, vai na Chili Beans, escolhe tua armação lá, eles te indicam um profissional, você vai no profissional e paga baratinho nessa armação. Fuja daquelas óticas tradicionais que você vai lá e pega aqueles óculos sem graça. Vai pra Chili Beans e é estilo, pai, é estilo. Chili Beans Garopaba. E você, tudo a ver. Acabei de inventar. Já bota no marketing. Foda-se. Tu passou por algumas experiências em Garopaba. Tu foi no Spa Campô. Spa Campô maravilhoso. Spa Campô é um spa urbano que agora está na praia de Garopaba. Se você quer relaxar,
Tá vindo do Rio Grande do Sul, tá vindo do Paraná, tá vindo do Rio, tá vindo de São Paulo. Vai relaxar na praia? Pode relaxar na praia. Mas depois, vai que chove. Você tem a oportunidade de relaxar onde? Exato. No spa, você faz uma banheirinha, toma uma espumantezinha. Você vai na sauna, você ganha uma massagem. O Leonel foi lá, só que o Leonel não fez a massagem. Por quê? Porque ele é um cavalheiro. O que o Leonel fez? Aí. Diz o que eu fiz. Diz pra não me parecer que eu tô mentindo. O Leonel pegou e falou, não, meu amor. Pra namorada dele. Mulher, esposa? Namorada. Chegou e falou pra namorada dele, não, meu amor, eu vou passar o meu voucher de massagem pra você. Quem que fez a massagem? Ela, claro. Ela. Então ele não vai poder falar sobre a massagem, mas ele vai poder falar sobre mas o que ela falou da massagem. Não, foi excelente. Excelente. Ela elogiou demais, disse que é maravilhoso. Sem nenhum tipo de mentira aqui, falando sério mesmo. Não, é porque Recomendo. as meninas são sensacionais. São. E nós almoçamos aonde? No Deck Restobar. Cris, maravilhoso, muito obrigado. Hoje ele mandou uma marmitinha pra nós, pra equipe comer aqui, porque nós estávamos nessa correria e tudo mais. E o Leonel almoçou 2 dias lá no Deck, é um restaurante na beira da praia, quase na beira da praia. E é um buffet, preço acessível, comida maravilhosa. O Cris tá numa ascensão gigante. Excelente. Esperamos que ele chegue no mais alto patamar da gastronomia em Garopaba. Deck, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte agora. Agora a gente vai fazer um quadro que chama Peixe a Peixe. Peixe a Peixe. É um quadro de perguntas e respostas, onde você só vai responder sim ou não. Sim ou não? Ou um dos elementos da pergunta, tá? Tá. Esse Peixe a Peixe é o oferecimento da nossa cervejaria maravilhosa, Fari. Então vamos lá. Vamos tentar ser o mais rápido possível. Tá. Sobre o que tu não responder, não tem nada demais. Sim. Sobre o que tu não responder, a gente disserta sobre depois, tá? Então vamos lá. Peixe a Peixe, oferecimento Fari com o nosso querido Leonel Hadi, policial civil e vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Campo ou praia? Campo. Gosta de acampar? Não. Uma meta política? Um país mais justo. Seria policial militar? Não. Antes esquerdista do quê? Direita. O MBL é? Fascista. Foda-se, MBL. O Brasil tem jeito? Tem. Uma palavra pro Bolsonaro. Foda-se. Uma palavra pro Lula. Herói. Era brigão na escola? Era. Isso aqui é uma montanha-russa. Tu vê que a gente vai... Vai. Isso é pra pegar o cara desapercebado. Já ficou com medo de bandido? Não. Depois a gente pode falar sobre isso. Já foi ameaçado? Sim. Qual é o teu signo? Capricórnio. Esporte favorito? Artes marciais. Bicho, é lutador mesmo. Bandido bom é bandido? Cumprindo a sua pena, né? Sendo ressocializado. Uma palavra pros haters. Fodam-se. Tu vê que ele é bem equilibrado, né? Um filme. Blade Runner. Blade Runner. Uma série. Breaking Bad. Breaking Bad. Pronuncia de novo mais perto do microfone. Breaking Bad. Tá ligado nisso, bicho? Eu fiquei arrepiado, olha só. Vamos lá. Uma série. Maior medo. Perder a eleição de 2022. O presidente Lula. Vamos trazer o Lula aqui no podcast? Tô. Pra ontem. Atenção, Lula. Pelo amor de Deus. Tu foi lá no Podpah? Eu adoro o Igão e o Mítico, eles são maravilhosos. Mas eles não têm a tatuagem tua. Ah, não, essa aí... não, essa aí ele tem que considerar, né? Pelo amor de Deus, Lulinha. Pelo amor de Deus. O companheiro tem uma tatuagem minha, eu tenho que ir lá falar com ele. Porra, eu tenho uma tatuagem tua, bicho. Faz essa mão pra nós, tá? E vamos lá agora fazer uma coisa... Não, tu quer dissertar sobre o quê? Tu queria dissertar sobre o quê? Não, sobre não ter medo de bandido e tal. Não é que não... Isso. Porque eu penso assim, né? A coragem... É que isso aí era mais sentido de tu ter em alguma operação com alguém muito foda, numa facção. Eu já aprendi líder de facção grande mesmo. Né? É isso. O que eu quero dizer assim, ó, não é que tu não tenha medo, não é o conceito. Eu não tenho medo porque assim, eu tô fazendo o meu papel e vou fazer meu papel, entendeu? Eu vou lá e vou entrar e vou resolver. O mergulhador tem medo de mergulhar. Exato. Agora, claro, o medo, na verdade, a coragem é tu controlar o medo. Tu tem o medo, mas tu tem que, né, entender? Tu tem que cumprir, tu tem que ter coragem pra cumprir. Então, quer dizer, tu sabe que tu corre risco, tu sabe, tu tem o medo, mas tu tem que controlar ele. Eu acho que todo policial tem essa
essa percepção, né? Não é que não tenha medo, mas tu controla. Tem alguma operação foda que tu fez, assim, que tu participou, que repercutiu, que tu pode falar, assim? Eu fiz Já tomou tiro, já? Já troquei tiro. Trocou? Nunca me acertaram, felizmente, mas já troquei sim, já baleei gente. Tudo. Já baleou? Já. Levou a óbito? Não, ficou tetraplégico. Não, paraplégico. Mas é do jogo, É do né? jogo, é do jogo. Infelizmente, eu não queria, mas acontece. Era uma situação de... E foi julgado tudo, né? Agora, eu fiz uma grande operação lá em Porto Alegre que a gente prendeu mais de 25 criminosos, assim, cumpriu mais de 60 mandados de busca e apreensão. E foi uma operação muito grande, chamada Matriarcado lá. E aí, Matriarcado. Era facção? Facção grande lá de Porto Alegre. E que, inclusive, o líder da facção tá nas presídios federais aí. A gente conseguiu indiciar ele, inclusive, como mandante. Foi uma grande operação. Tu tava na prisão dele? Na prisão dele, não. Tava na prisão da mulher dele. Aí a gente prendeu a esposa dele, que tinha ficado com o braço direito. Que era a madrinha, por isso Matriarcado, né? Então, foi entendi. E foi a gente ali, eu e meu colega ali, basicamente, a gente fez toda a operação. E foi bem grande Porto Alegre, bem grande. Tu tá falando de colega, tu é um policial declarado de esquerda, cara, pô, candidato a vereador, foi vereador. Como é que é isso dentro da corporação? Eu tive contato com uma pessoa que é policial, e é mulher. E aí, eu falei de ti, e ela falou assim, a galera não gosta muito dele. Lá. Como é que é isso dentro da corporação? Porque tem um cara de esquerda. A corporação, ela é majoritariamente de homens, de policiais. Homens não, de policiais, homens ou mulheres. De direita? Como é que é essa tua... O teu relacionamento dentro da corporação? A galera te respeita? Rola... Como é que é? Sabe que hoje tem respeitado mais, assim, minha opinião política, meu posicionamento. Porque... O que acontece? Eu tive contato com... Em termos de trabalho, como eu fiquei muito tempo trabalhando na Homicídios... eu tive, e na mesma delegacia, eu ficava com um grupo, basicamente, que é o grupo que trabalhava comigo, né? E aí trocava um ou outro policial, entrava na equipe. Não tinha muita circulação de policiais que trabalharam pessoalmente comigo. Mas em operação, quando tu vai para operação, aí tu amplia para 400, 500 policiais, dependendo da operação que tu for fazer. Mas assim, no dia a dia, o que eu sei? Os policiais que trabalharam comigo, mesmo os de direita, extrema direita, observa a seguinte maneira, se for perguntar para qualquer um deles que trabalhou comigo pessoalmente... Te conheceu pessoalmente? Me conheceu. Ele vai não dizer, tem uma visão superficial? Não tem uma visão superficial. Ele vai dizer, o cara é um chato em termos de política, discordo dele pra caramba, não concordo com nada que ele fala, mas ele vai dizer, mas ele é bom policial. Ele é colega. Toda vez que a gente precisou, ele tava lá. Ele era o primeiro a entrar na porta. Entendeu? Agora, o cara que não trabalhou comigo e é de direita, ele tende a pensar assim, otário, esse cara não é de nada. Ele nunca cumpriu nada, ele nunca trabalhou. Por quê? Porque ele pega aquele perfil que ele tem que é a visão esquerda, superficial. Entendeu? Agora, quando eu assumo a Câmara de Vereadores, agora no início do ano, eu começo a fazer políticas pró-servidor público. Claro, não vai atingir policial civil, porque, enfim, é município, policial civil é a obrigação do Estado. Mas, nitidamente, eu vejo vários colegas que tinham dúvidas se o meu objetivo era me aproveitar da política para ficar um cara famoso, ou para, sei lá, fazer uma política completamente bizarra, ou se de fato eu ia ter compromisso com a minha categoria, né? Com os servidores públicos, com os policiais. E eu tenho demonstrado isso eu sei. E eu sei que tem vários colegas que antes, não, hoje já olham de outra maneira. Já teve colega que me ligou, que em 2018, porque eu fiz uma campanha muito dura em 2018, porque no Bolsonaro quase se elegeu a presidente da República. E eu volto assim, o Bolsonaro quase eleito presidente da República, eu no Rio Grande do Sul tinha feito uma campanha antifascista dura contra o Bolsonaro, eu volto pra polícia, cara, eu passei o inferno. Imagino. Eu passei o inferno, cara, fui humilhado, dizendo assim, tu é um otário, o cara em operação dizia assim, tu é um pau no cu, nesse nível. Caralho. Entendeu? E dizendo em grupo, esse cara, tu vai dar um pau na cara, nesse nível. Eu botei o pé na delegacia, quando eu perdi a eleição em 2018, eu botei o pé na delegacia, tinha uma placa escrita DOPS na minha porta. Eu vi isso. Entendeu? E aí eu comecei a responder processos administrativos um atrás do outro como punição. Então, só que hoje colegas que fizeram isso me ligaram. Eu vou dizer o nome dele, o Lima. Pra dizer que não tô inventando aqui, alguém me ligou. O Lima foi o cara que botou a plaquinha lá e disse, me ligou, Leonel, queria te pedir 1000 desculpas, cara, tudo que tu falou tá certo, o Bolsonaro nos traiu, eu sei que tu é um cara, bababá, eu gosto de ti, porque a gente sempre trabalhou muito bem junto, entendeu? Mas tinha essa questão política. Que merda né? isso. Isso transcende exato. O lógico. Então eu sempre digo assim, cara, fala com os colegas que trabalharam comigo, pega alguém de direita que trabalhou comigo. O que me importa é essa opinião aqui. É a opinião dele enquanto eu profissional. Enquanto eu profissional, porque ideologia, cara, não é ideologia. Se muda. Entendeu? Eu não vou discutir contigo. E outra, eu nunca misturei, por incrível que pareça, né? Em grupo de WhatsApp eu discutia política.
né? Pegava algum grupo de WhatsApp ali, aí o colega falava uma coisa, eu dava no meio e tal, grupo de WhatsApp. Mas dentro da delegacia, eu nunca falei de política. Eu nunca cheguei a dizer assim, Claro. tem um otário porque tu... Nunca. Ali tava trabalhando. Tava trabalhando, cara. E eu nunca selecionei, entendeu? Se tinha que fazer uma operação, eu não selecionava o colega. Esse aqui pensa, eu não vou. Ou vou entrar numa casa, não, vai atrás, porque ou eu não vou entrar porque tu é de... Nunca, pra mim, não interessava, cara. Trabalhei com caras que eu sabia nitidamente que me odiavam, falavam mal de mim em grupo de WhatsApp, eu sabia, porque daí tu chega... Mas dá um cagacinho, né? Não, claro, cara, mas eu, tipo assim, cara, eu não tenho rabo preso, entendeu? Eu nunca fiquei devendo favor pra ninguém. Sempre estive lá quando tinha um colega baleado, não sei o que, era um dos primeiros a chegar, entendeu? E eu digo, não me interessa quem tu é. Se tu é policial, se tu é colega, se tu tá pelo certo, eu vou estar do teu lado, não interessa a tua ideologia. Agora, infelizmente, do outro lado, eu sei que tem uma galera que não pensa assim, entendeu? Mas não posso fazer nada. Agora, eu digo, dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre, hoje tem um policial que tem compromisso com essa categoria e nós temos demonstrado isso no que nós temos colocado como política. E se nós formos um dia, né, algum cargo que vá ter influência sobre a polícia, os policiais podem ter certeza, gostando ou não da ideologia, eu vou estar fazendo um trabalho porque são servidores públicos e eu vou estar do lado dos servidores públicos. São trabalhadores e eu enxergo o policial como um proletário, como um trabalhador operário da segurança pública. Entende? Muitos não se enxergam assim, não se acham nem que trabalhadores, acham que nem servidores públicos são. Mas são, porque na hora que aperta lá parcelamento de salário, quando ele perde a aposentadoria, reforma da Previdência, ele se ferra igual. Ele se ferra como se ferrou com o Bolsonaro, como se ferrou com o Eduardo Leite. E eu vou estar na linha junto, porque eu quero me aposentar como policial. Eu vou ser um policial aposentado, eu vou ser um servidor público aposentado. Então eu não posso trair minha categoria, entendeu? Claro. Não faz sentido. Enquanto que tem um monte de policialzinho aí, famosinho, que fica fazendo bababá, usando a instituição. Aí entra, depois vota contra os próprios colegas. Ferra a aposentadoria, prejudica o salário, apoia governos que não têm interesse de melhoria da só falam. Só falam. Numa levante do... No auge da polarização, numa levante do nazismo, briga, ambiente hostil que a gente se encontra hoje, sobretudo chegando perto das eleições, e nem precisa estar perto das eleições para que isso aconteça, se levantou aí em determinado momento, na verdade sempre esteve latente, sobretudo nas eleições, o porte de arma, certo? Tu, enquanto policial, a maioria dos policiais são a favor do porte de arma para o cidadão de bem, que a gente não tem bem definido o que é. Eu quero saber, tu, enquanto policial civil, antifascista, qual que é a tua posição? Eu não sei se a maioria é a favor. Contra o porte de armas. Tem uma grande parte que é a favor, mas eu não sei se a maioria é a favor. Quem racionaliza não vai ser a favor. Porque isso coloca em risco o policial. Sim. Por exemplo, se eu vou fazer uma abordagem a um veículo que é suspeito, hoje eu sei, se eu se enxergar uma arma ou algo que lembre uma arma, só tem duas possibilidades. Ou ele é policial, ou ele é criminoso. Eu não tenho terceira opção. Então, isso já dá uma certa... E daí eu vou olhar as características dele e vou pensar, pô, ele tá mais pra policial, tá mais pra crime. E aí tu vai. Isso é muito rápido, mas acontece. Tu pega um ritmo... Fração de segundos. Fração de segundos, tá? Se tu começa a popularizar o porte de armas de fogo, eu já não sei mais quem é quem. Porque ele pode ser um CAC, ele pode ser o... Caramba, ele pode ser qualquer coisa. Pode ser um empresário que pode acha ser que tem que estar com arma. E daí o empresário não acha que tu... quem é esse policialzinho me abordando? A porra de um latifundiário. E aí? E já aconteceu vários casos, desde que começou o Bolsonaro com isso aí, justamente nesse sentido. Eu vou dar 2 casos. Um caso entre um guarda municipal apaisano e um PM apaisano. Não eram nem pessoas civis. Não era. Eles estavam vestidos como civis, mas um viu a arma dentro do carro do outro, foi abordar, o outro achou que era assalto, porque o outro que estava abordando não estava... E aí os dois se mataram. Puta que entendeu? Pariu. Ou um se matou, um morreu e o outro acho que ficou gravemente ferido. E isso vai acontecer direto, porque muitas vezes o policial que está abordando ele não está identificado. Sim. Ele não está identificado. Sim. Ele está apaisando. Ele vê a situação, policial civil principalmente, policial federal a mesma coisa, porque não usa uniforme, né? E só para operação. Então, quer dizer, isso vai aumentar esse tipo de situação. Outra coisa que vai aumentar é a briga de trânsito. Teve um caso em Porto Alegre, no ano passado, que foi o seguinte. Uma família passou de carro, arranhou o carro que estava estacionado, que era uma rua estreita, passou, arranhou o carro. O filho do dono do carro se indignou, pegou a arma do pai, pediu a arma pro pai, o pai deu a arma para ele, a arma era legalizada, o guri não tinha porte, mas o pai tinha. O pai não foi, não sei o que, ele pegou a arma do pai, o pai deu para ele, foi com a mãe... Foi atrás do outro carro, abordou outro carro, pegou, matou o pai, que arranhou o carro. Por causa de um arranhão no carro. Por causa do arranhão do carro. Matou o cara que dirigia o carro e arranhou o carro do pai dele. Matou a mulher do cara. Matou o filho, tá? E com uma arma legal.
Entendeu? Não tem como dar certo. Tu tá entendendo? E aí a gente vai observar, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento da popularização de armas de fogo, a gente tem novamente um aumento dos homicídios. E aí as pessoas vão dizer, mas se tu for te lembrar, em 2019, o Bolsonaro dizia o seguinte, eu sou o responsável, tá, o Sérgio Moro ainda, nós somos os responsáveis pela queda dos homicídios. Mentira! Eu trabalhei na divisão de homicídios. Os homicídios tiveram um pico entre 2016 e 2017. Um pico absurdo. Começou com as decapitações lá em Pedrinhas, não sei o quê, no norte lá. E era uma... Alcaçuz. Exato. Era um ajuste das facções. Então as facções em todo o país estavam tentando se equalizar e através da morte. Esse é o diálogo que eles têm dentro do tráfico. Por isso que eu até sou a favor da legalização e tal, mas esse é outro debate também. O que acontece? A partir disso, a gente tem um pico 2016, 2017 até metade de 2018. A partir da metade de 2018, começa a ter uma queda drástica na curva de homicídios e que segue em 2019. E aí o Bolsonaro pega e diz, não fez nada. O Bolsonaro, eu faço aqui um desafio a qualquer defensor do Bolsonaro. O que ele fez para a segurança pública? Tu diga assim, essa política de segurança pública que o Bolsonaro implementou foi efetiva para reduzir determinados crimes. Me mostra uma. Se conseguir demonstrar, eu dou um prêmio. O que acontece? Ele aproveitou e surfou nessa onda. Só que a partir de 2020, quando a gente tem um aumento exponencial de armas de fogo, os homicídios começam novamente a curva ascendente, que é a curva que a gente está vivendo hoje. Demonstrando que ele não tem responsabilidade alguma na redução de homicídios e que, de fato, o porte de arma de fogo... Porque vamos pensar assim economicamente. Se eu quero comprar uma arma ilegal, eu sou criminoso e tal, eu quero comprar uma arma ilegal. Porque esse é o ponto, né? O argumento sempre dos prós-armas é mas o vagabundo tem arma, o cidadão de bem não tem arma. Beleza. Então eu vou dizer o seguinte, primeiro que essa tua política não vai tirar a arma de criminoso. Já começa por aí. Mas segundo ponto, se eu sou um criminoso e quero ter acesso a armas de fogo, vai ficar mais fácil ou mais difícil para mim se todo mundo tem arma de fogo? Honestamente. Mais fácil. Mais fácil, porque é mais popular, é mais simples. Eu vou roubar casa, eu vou invadir, eu vou furtar a residência. Eu sei que o cara tem uma arma e tá trabalhando, não levou. Vai furtar a residência, furtar veículo, roubo ao carro. Porque, assim, se tu tá armado e chegam duas pessoas, vocês dois aqui, né? Tem aqui um companheiro aqui que tá gravando aqui com a gente. Maurício. Vocês dois. Cara de bandido, inclusive. Tem cara de bandido. Não, mas pensa bem, eu tô aqui no meu carro armado. Tu me aborda, ele me aborda. Porque geralmente é assim, né? Quem acha que bandido vai abordar um a um é idiota. É burro. Tá? Eu já fui roubado. Eram 4, tá? Mas eu não era policial, se eu tivesse com arma ia ser bem pior. Porque a adrenalina sobe. Mesmo não vai reagir. Mas enfim. Vocês dois me abordam, eu tô armado aqui. Cara, eu vou morrer. Se eu for reagir, eu vou morrer. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que entregar minha arma pra vocês. E às vezes, se tu não reagir, tu morre também. A exemplo daqueles 2 policiais aqui de Santa Catarina, que eu acho que era um casal, que eles foram lá pra Natal, se enfiaram lá a paisano de férias, se enfiaram lá na Zona Norte, foram numa pizzaria na Zona Norte. Eu já morei em Natal, eu sei o que é a Zona Norte lá. Foram lá pra uma pizzaria, os caras chegaram, acho que foi assim. Os caras chegaram, deram voz de prisão em todo mundo, pegaram eles na calça curta, porque tu tava lá curtindo, na pizzaria e tudo mais. E quando chegaram, foram ver que eles estavam armados, isso. Executaram, filho. Exato. Porque é isso, pro bandido, o que ele precisa? O que o bandido quer? Ele quer entrar, ele quer roubar e ele quer sair. Sim. Mas se ele chega e ele tem uma reação, ele é obrigado a executar. Tu praticamente obriga o cara a te executar. Eu Lá acho em Natal, chegou um período, Leonel, que teve muito problema, e acho que isso aconteceu em muitos lugares do Brasil, que o próprio policial militar não andava armado. Não andava armado e nem com a funcional. Exato. Por quê? Porque se ele é abordado e aí ele sofre sobre o efeito surpresa, ele tá negativo, ele se fode, e ele é alvejado por ser policial, ele morre por ser policial. Exato. O que faz as pessoas pensarem que um indivíduo civil que não tem o mesmo treinamento, mesmo que ele vá pro stand, dê tiro, bababá, ele não tem o mesmo treinamento de um policial militar que faz academia, não tem rotina, não tem manejo com a arma. O que faz as pessoas pensarem que esse cara ele vai contribuir com a segurança pública, que ele vai ser um agente também que vai ajudar a segurança. Não vai. Os dados, eu digo assim... Ele vai morrer, mano. Ele vai perder mais uma arma pro crime. Não, a gente tem os dados estatísticos, tá? Pesquisas. Eu sempre falo o seguinte, tá, me traga uma, não tô dizendo 2, uma pesquisa que demonstre mais armas resultam em menos violência e em mais segurança. É que não faz nem sentido. Não faz, assim, mas não existe. Todas. Pode chamar quem vocês quiserem para falar sobre isso. Todas as pesquisas demonstram que mais armas, menor controle sobre armamento, mais mortes. Todas. Gosta ou não gosta, não tô falando aqui de ideologia, tô falando de ciência.
Aí o argumento, número. o argumento é sempre a minha liberdade, a minha liberdade. Engraçado, né? O cara que defende essa pauta da liberdade de andar armado é o cara que é contra a legalização do aborto, é contra o casamento homossexual, é contra a legalização e regulamentação do comércio e produção de drogas, ele é contra toda outra liberdade. Só pode ter liberdade de portar uma arma de fogo. Então, quer dizer, cara, é uma pauta muito, muito complicada que trabalha com medo. E eu não estou dizendo aqui, eu tenho grandes amigos que são atiradores, são donos de clube de tiro, entendeu? Não é. É que não é eu sobre entendo, isso, né? eu quero dizer assim, ó, e eu entendo qual é a lógica deles de defender, porque é questão econômica. Eu também entendeu? entendo. É o trabalho dos Eu também caras, entendo. entendeu? Eu entendo perfeitamente. Agora, com uma política pública de sociedade, não tem cabe. como a gente sustentar. Eu sei que muitos deles têm uma capacitação técnica altíssima, né? Esses que são os atiradores ali, nível 3, dono de clube de tiro. Agora, não tem como. Teve um dono de clube de tiro aí no Rio Grande do Sul há pouco tempo que matou um cara num bar, não foi? Exato. Ele entrou eu e ia falar executou desse um cara a sangue e frio. matou um colega meu. E aí o policial que tava Exato. trabalhando... Eu não sei se ele tava trabalhando de segurança, se ele Não, tava ali, não. Ele tava ali Tava de bobeira. Tava de bobeira, meio bêbado até. E aí ele tava armado, foi tentar abordar o cara. Aí ele deu uma matou, moscada grande ali. eu Ele achei, matou, mano. porque o que aconteceu? O objetivo dele ele tinha sido chamado por um terceiro pra vingar a morte do pai de não sei quem, o cara tinha matado, né? Ele executou na mesa do bar. O cara tranquilamente. era dono de clube de tiro? Não, ele era atirador mesmo. O cara é atirador, né? Profissional. O cara tinha autorização. O cara entra no bar com a sua arma legalizada, encosta do lado do cara, na frente da família, sei lá, de amigos. Sim, isso aí. Ele puxa uma pistola e dá um tiro na cabeça do cara. Um cara profissional, um profissional. Exato. Que era pra ter o quê? O curso do psicológico, Psicotécnico, né? psicotécnico e tudo mais. E esse cara entra num bar, executa, e depois ele é abordado por um policial que estava lá. Isso, E ele executa também o policial. Exatamente. É esse tipo de coisa que a gente quer como política pública de segurança. Exato. Parabéns. É isso aí. Vai dar Mas muito certo. verdade, é verdade. Isso é o exemplo clássico. Exemplo clássico. A gente tomou o cuidado, já que você é vegetariano, de pedir o quê? O nosso patrocinador, o Satoru Ji, que é um sushi aqui, ele tem o quê? Sushi vegetariano. Então nós vamos trazer um sushi vegetariano. Aí, ó, porque a gente nível, é desses. cara. É outro nível. Outro nível. Aqui é isso. Aí, ó. Olha isso, bicho. Esse é o meu? Aham. O meu não é vegetariano porque eu como os bichos mesmo. Vacilo, né? Aí. Ai, que cheiro gostoso disso daqui, bicho. Enquanto você Degusta aqui o degusta o seu meu sushi o seu vegetariano. sushi, eu vou degustar depois. Eu vou tomar o quê? Eu vou tomar um gole de cerveja. Satoru Ji, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O Satoru Ji é um sushi que abriu novo. E ele é um sushi lounge. Ambiente bem escurinho. Bom. Tem um aquário irado. E na parte de trás ali, reza a lenda que vai rolar um inferninho. Então ele vai ser um negócio meio... Você pode ir lá e só Dark comer... Room. Você pode ir lá comer um sushizinho e daqui a pouco você vai ali atrás e vai estar rolando um tunts. Inclusive, né, nós vamos fazer um coquetel lá. Isso é muito legal. Satoru Ji, olha aqui, ó, deixa eu mostrar. Olha a apresentação disso daqui, cara. Olha essa flor. Se essa flor não for comestível, eu vou comer ela do mesmo jeito. Vale a pena. Olha só, é maravilhoso. Muito bonito. Giba, Gil, Satoru Ji, muito obrigado. O ponto pediu pra falar que é comestível, tá vendo? Vou comer. Já é. Vou comer essa flor, ó. Vou comer as duas florzinhas. Caralho, pior que é gostoso. Ah, bom pra caramba. E os caras não estão arregando, não. É polvo, filho. Artigo de luxo. Então seguimos aqui comendo um sushizinho do Satoru Ji. O Leonel já comeu todo, Já foi. né? Sushizinho Foi. vegetariano. De É que muito tinha bom. o sushizinho? De quê? Ah, tinha ali de tomates secos, tinha de pepino. Olha, vale muito a pena, pessoal. Muito bom. Eu comi 2 do meu, ele já comeu o dele inteiro. O que importa é que nós estamos aonde? No estúdio Ginza. Esse estúdio, toda essa estrutura, essa decoração, essas coisas que remetem à nossa linda e bela Garopaba que você conheceu, são feitas pelo estúdio Ginza. E antes disso, a Ju, nossa querida designer de interiores, projetou para que o Ginza pudesse chegar aqui e fazer esse estúdio acontecer. Então toda vez que tem gravação, o Ginza chega e pum, Não, sabe que eu produz. tenho banda, né? E eu achei muito bom esse estúdio. Tu tem banda? Tenho banda. A gente tá meio paradinho agora, mas eu tenho banda. Tu toca o quê? Sou vocalista, toco um pouquinho de guitarra. Tu é vocalista? Sou vocalista, cara. Eu tenho uma voz muito boa. Cara, Eu me arrepiei. Viu? Também? Ovulou também? Ovulou? Ah, legal. Ovulou, maravilhoso. Tu teve no Chaplin, barbearia Chaplin? Sim, Tomou? bom demais também. Porto Alegrenses, diga-se de passagem. Se bem que Garopaba é quase uma filial do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que a gente poderia encampar lá. É uma filial bonita do Rio Grande do Exato. Sul. Exato. É verdade, é verdade. Brincadeira, Não queremos causar polêmica. Não queremos causar polêmica, né? Mas a Chaplin é uma barbearia aqui em Garopaba de pessoas da onde? De Porto Alegre. De Porto Alegre. E lá você vai cortar o cabelo, você
vai tomar uma cerveja, você vai jogar xadrez, Jogar você sinuca. vai jogar sinuca. Jogar Tu PlayStation. já tá ligado que lá é sinuca com obstáculo, né? Ah. Tem que jogar um taquinho pequeno, aí tu passa por cima dos negócios. Ah, Mas dá jogo, dá jogo. jogo. O Leandro me ganhou uma e agora nós temos uma revanche, Leandro. Fica tranquilo que nós temos a nossa revanche. Barbearia Chaplin, ela foi uma das pioneiras em Garopaba. E a Barbearia Chaplin é sensacional, é muito legal. Você é bem atendido, a galera é muito da hora. Você chega, você joga sinuca, enfim. E os caras são bons. Eles que deram tapa na gente, deixaram a gente mais bonito do que a gente já é. É, ou menos feio, né? Depende do ponto de vista. Não, né? não, a gente é bonito, pô, a gente é bonito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai... Ó, caguei o sushi, ó, tá vendo? É. Pouca prática, né? É. Sushi é um negócio muito novo pra mim. Vamos fazer as perguntas da galera. A galera fez umas perguntas, né? E a primeira pergunta é uma pergunta que eu creio que ela é até meio genérica, tu já deve ter ouvido bastante. É da minha querida amiga D. Ela é psicóloga, psicodramaticista. Psicodrama... Ah, eu vou ficar te devendo isso aí, não. É psico alguma coisa, né? sim. O ponto não tá querendo me ajudar, porque ninguém lá deve saber Sim, também. Sim. Psicodrama-cista. Psicodrama... Pô, interessante, eu vou pesquisar o que significa. Dê um Google! É... Psicóloga especializada em psicodrama. Tá vendo? Deram um Google lá. Pô, legal, legal, não conhecia mesmo. Ela é maravilhosa. A D é maravilhosa. E a pergunta dela é o seguinte: qual a maior dificuldade de ser um policial antifascista? Baita pergunta. Baita pergunta. Eu acho que, por um lado, tu ser... E aí não é só o policial antifascista, mas o policial antifascista fica mais evidente. Mas, por um lado, tu é muito esquerda pra ser policial e tu é muito policial pra esquerda, entende? Eu não sei se fica claro, assim, por exemplo. A esquerda te vê como inimigo por ser policial. Uma parte da esquerda, né? Te vê como inimigo por ser policial. E boa parte dos policiais te veem como inimigo porque tu é de esquerda. Então tu tem um fica não na lugar. merda. Tu tem um não lugar. Não é uma questão só do policial antifascista declarado, é a posição de todo policial que é progressista, de esquerda, e se posiciona na instituição. Puta merda. Porque daí ele se posiciona na instituição, as pessoas conhecem ele, dentro da instituição, esse cara é de esquerda, esse cara é contra a polícia, esse cara é contra a gente, passa a mão em cima de vagabundo, tem todos aqueles preconceitos idiotas. E aí quando ele vai pra rua, pô, vai fazer movimento social, não sei o que, um movimento social, a esquerda diz assim, esse é policial, é infiltrado, ninguém quer ser. Então ele é um não lugar, mas excelente a pergunta, excelente pergunta. Pergunta da Denise, né? Perguntinha da Denise que eu imaginei que quando eu li essa pergunta, eu falei, pô, esse cara ele deve ouvir essa pergunta agora muito foda, esse negócio de que tu fica num limbo, cara. O policial progressista, tem vários, tá? Mas muitos não se manifestam porque ele vive num não lugar, ele não... Onde é que ele vai se encaixar? Entendeu? Se ele diz a esquerda, mas aí ele passa a mão em cima de vagabundo, esse cara não é dos nossos. Aí se ele vai pra fora e diz que é policial, mas esse cara é policial. Eu já passei várias vezes, mas não é, cara, é só tu perguntar pra qualquer policial progressista, ele vai te dizer essa mesma resposta. Nas abordagens, é que tu não faz muita abordagem enquanto policial, se faz, né? Te faz. Nas abordagens, já teve alguma situação que tu foi fazer uma abordagem com um cara, com um policial truculento, assim, que ele quis dar um pescotapo em alguém e tu falou, mano, não viaja? Já, mas não só eu, assim, acontece de um grupo se incomodar com aquilo e meio que deu, né? Afasta ali e faz a crítica depois, né? Isso geralmente não é... Geralmente essas questões ocorrem... quando ocorre esse tipo de situação, são em equipes que se misturam, sabe? Olha só que muito bonito que ele fez aqui na mesa. Parabéns. Não, tá legal, ficou um clima bem legal na mesa. Isso é cenoura, bicho? Não sei que porra é essa aqui. É isso aí. É um crisp? Esse aqui é bom. Vai lá. Bom mesmo. Pior que é bom não. Tá, vamos lá. Aqui. Não, na verdade é isso. Quando acontece entre equipes que se cruzam, e aí essa situação ocorre, geralmente tu faz a crítica ali, afasta, deixa disso e tal, e depois fala na delegacia e coloca os pontos nos is, pinga nos is ali. Mas eu não... Geralmente nas minhas equipes, assim, que eu participava, quando a gente trabalhava mais junto, fechado, isso não acontecia. Boa. Outra perguntinha. Você é a favor da legalização da maconha? Sou a favor. Aí que tá, né? Eu sou budista, não bebo, nunca usei nenhum tipo de droga ilícita, nem cigarro eu fumei na minha vida. E eu defendo como uma política pública. Como uma política pública... Tu nunca usou nenhum beckzinho? Nada. Eu também não. Não. E o que acontece? Eu acredito que é uma política pública, entendeu? Que visa reduzir o poder do crime organizado,
permitir um controle sobre a saúde pública da população de forma mais efetiva, porque isso é uma política de saúde pública, e inclusive uma questão econômica de te apropriar dos impostos, né, que são gerados pela produção, né? Na verdade, essa questão da legalização da maconha é só porque o Brasil é o último lugar em tudo, né? Foi o último lugar a abolir a escravidão, o último país onde o voto da mulher foi permitido. Enfim, o Brasil é sempre um dos últimos, Até 2000 e pouco, acho que até 2015, me corrijam, 2017, a mulher que estava presa, que ela ia parir, ela paria algemada. Sim. Então, o Brasil tem essa questão. Anos 2000, meu amigo. Então, eu defendo... É absurdo, bicho. Porque, assim, a gente Imagina, a mulher ela dava luz dentro da cadeia. Isso foi um debate muito forte. Algemada, caralho. Porra, brother. Que risco que essa mulher oferece? Puta que... A mulher... Imagina a lembrança que ela vai ter da hora que ela pariu, ela tava algemada, mano. É isso aí. Eu acho que a gente é muito atrasado. Não, é muito... Não, e o que eu digo assim, ó, o Canadá já legalizou, os Estados Unidos já legalizou, o México já legalizou, e o modelo que nós temos de guerra às drogas é importado dos Estados Unidos. Bom, se os Estados Unidos já entendeu que do tipo não funcionou e tal, então isso é assim, ó, é inexorável, é certeza matemática. E eu vou te dizer, o debate daqui a uns 10 anos não vai ser legalização, não legalização, porque vai estar legalizado. É quem vai ter o controle sobre o comércio da maconha. Se a maconha vai ser orgânica, se a maconha vai ser produzida por pequenos produtores, se a maconha vai ser um monopólio da Philip Morris. É esse o debate real. É tipo cigarro. Exato, esse é o debate real que a gente tem que fazer. É o cigarro. Entendeu? É isso. Aborto. Sou favorável. Sou contra o aborto, o ato de abortar. Eu não sou mulher, então é muito difícil eu falar isso. Mas, por exemplo, uma mulher vai lá e diz assim, Leonel, o que tu acha? Eu vou dizer, cara, é uma coisa... É um processo muito violento, é um processo que deixa, né... É uma vida, etc, etc, etc. Agora, eu não posso, entendeu? Eu acho que o Estado não pode impor a uma mulher um controle sobre o seu corpo nesse nível, entende? Eu digo assim, e a legalização, inclusive, vai reduzir a quantidade de abortos. E vai proteger essas mulheres das lesões e informar melhor. Então, quer dizer, como uma política pública, é importante que a gente defenda o aborto. Não, eu acho que daí isso é uma questão pessoal de cada um. Meu ponto pessoal, que eu não vou impor a ninguém, eu sou contrário. Pessoa. Agora, como política pública, eu tenho que dar essa alternativa, entende? Eu tenho que permitir com que essa mulher que está numa situação determinada, ela possa pelo menos entrar na legalidade, porque muitas vezes o que acontece? A mulher está desesperada, né? Ela está desempregada, é um relacionamento que era conturbado, e ela vai num desespero e vai numa clínica ilícita, onde o cara não vai querer saber o problema dela de vida. Entendeu? Quando ela vai na clínica, né? Mas eu digo, ou ela tenta um medicamento abortivo, mas quem está vendendo, quem está fazendo o comércio, ou quem vai abortar, não quer saber a situação dela. Entendeu? Ele quer vender dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, entendeu? Dane-se. Porque isso, na verdade, ele influencia mais sobre as mulheres periféricas, sobretudo as mulheres pretas que não têm condição de ir numa clínica clandestina pra poder realizar o aborto. Porque é igual a maconha, mano. A maconha, ela não é legalizada. Mas todo mundo compra onde quer. Todo mundo compra onde quer, bicho. Todo mundo. E aí tu tem um monopólio. E aí tu tem um monopólio de quem? Do crime organizado. Do crime organizado. Exato, é um monopólio. A mesma coisa é o aborto. O aborto ele não é permitido. Mano, mas a mulher que ela quer, ela vai fazer o aborto. E seja do jeito que for. Morrem, Só que a mulher rica, ela vai lá e paga e faz o aborto numa clínica que é de um médico que é anti-aborto. É anti-aborto. Na mídia, ele é anti-aborto. Ele ganha com isso, né? Mas ele ganha com o aborto clandestino. É a mesma coisa. Boa parte dos policiais, juízes, não sei o que são contra a legalização das drogas é porque ganham alguma coisa por E a mulher pobre, ela faz o quê? Ela se sujeita a procedimentos clandestinos e morre. Então, a taxa das mulheres que morrem são as mulheres, sobretudo, pobres. Não, e taxa então, essa porra tem que legalizar, porque daí a mulher para de morrer e a gente passa a informar e fazer as coisas certas. Eu tenho certeza, é só a gente refletir. Hoje uma mulher em desespero chega, ou ela vai tomar um remédio abortivo, ou vai fazer um aborto ilícito num lugar muito ruim, ela vem a óbito, ela vai ficar lesada e o Estado vai ter que pagar lá um atendimento para ela porque ela fica lesada. Deixar de fazer ela não vai. Não vai deixar de fazer. Agora, se ela vai para a legalidade, ela chega num espaço onde tem uma assistente social, uma enfermeira, um psicólogo, ou não sei o quê, e ela vai conversar com essas pessoas, as pessoas vão dar alternativas, é natural que nós vamos reduzir a quantidade de abortos, entende? E que, quando for feito, ele vai ter uma segurança com que essa mulher não venha ter lesões. É uma política pública. Porque o Brasil faz aborto pra caramba, mesmo sendo proibido. Então não tem porquê. E fuma maconha pra caralho, mesmo que seja proibido. Então é o que eu penso, assim. Agora, Palheiro, gudanzinho. Não me pergunta, né? Se for me perguntar a opinião pessoal, tu é a favor, assim, no sentido de fato, acha que é uma coisa tranquila? Ninguém é a favor do aborto.
Bem na realidade, nem a mulher... Não, que ninguém entendeu? é a favor uma do questão aborto, de isso desespero. é óbvio. Isso. Mas daí eles jogam esses... tu é a favor, tu acha que não sei o que é. Eu vi acho que ele é vereador lá de Minas Gerais, lá, um danoninho, um molequinho novinho, que ele foi lá no Flow e aí ele pegou um bonequinho desse tamanho e falou pra ele, se uma bactéria é vida, você acha que isso aqui não é vida? Eu fico olhando esses caras, mano. Esse debate moral aí não é o caso, né? Porque isso é um debate moral, cara. É um debate moral. É a mesma coisa, se tu for pensar, cara, é uma vida, não é esse o debate que nós estamos caralho, mas é que tu tem que aprofundar essa porra desse debate e sair dessa porra, dessa superficialidade. Só que aí esses caras desses grandes podcasts ficam dando voz pra esses caras, e esses caras, eles ficam botando na cabeça de pessoas que já têm o pensamento raso. E aí essas pessoas olham e falam, porra, mas esse cara que é um vereador, que é um cara foda, é um cara que eu gosto, falou isso, então... E ele passa a sustentar isso daí como uma verdade. Exato. Isso é uma merda? Por isso que essas pessoas teriam que ser deceptadas. Brincadeira. Tem uma pergunta aqui que é boa, hein? Eu vou fazer a pergunta e eu vou endossar a pergunta com algo que eu vi, tá? Uhum. O que você acha do policial militar Gabriel Monteiro? Aí, o que acontece? É digno de risada. Aí eu vi que tem uma treta tua na internet, tem uma treta tua no YouTube com o Gabriel Monteiro. A minha opinião sobre o Gabriel Monteiro, eu olho pra aquele bicho e eu falo, esse bicho, ele é uma piada. Ele é uma piada, pra mim. Eu, Tafarel, Sim. do Pó de Peixe, acho o Gabriel Monteiro uma piada. Ponto. A pergunta é, o que você, Leonel Hadi, policial civil do Rio Grande do Sul, acha do Leonel Hadi? E o meu ponto é... Não, Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro. Eu falei Gabriel Hadi? Tu falou Leonel Hadi. Mistura merda, tá vendo? O que você, Leonel Hadi, acha do Gabriel Monteiro? E eu vi que tem uma treta, inclusive, com vídeos. Tu fez ele fez um vídeo, não sei o quê, e aí... Tem uns 4 vídeos. E ele usou um vídeo utilizando umas fotos tuas pra querer mostrar que tu não é polícia. Porque ele é um cara muito operacional, né? Muito, trabalha agora, inclusive, operacional. E aí eu queria que tu me dissesse... Não só sobre o Gabriel Monteiro, porque esse bicho é um cuzão, é um bosta. Sim, sim. Mas esse modelo de policial que usa a instituição pra se tornar youtuber e fazer uma escalada pra ser político. Eu acho que isso aí a gente tinha que ter uma legislação muito dura contra o policial youtuber. Policial youtuber que eu digo, policial influencer, né? Não é só no YouTube que acontece. Isso é tu te utilizar do recurso público, porque a instituição te forma, ela te paga um salário, ela te dá equipamentos, ela te dá uma estrutura, ela te dá uma função, e aí tu simplesmente pega essa função e começa a ganhar dinheiro extra em cima daquilo que tu tá... Pra mim é corrupção. O nome disso é corrupção. Porque não pensa que esses Gabriel Monteiro, o da Cunha, entre tantos outros que estão eleitos, inclusive, estão fazendo isso só para ganhar espaço na política. Não, eles ganham em algoritmos, eles ganham em financeiro. O Gabriel Monteiro chega a tirar, acho, 300 mil reais por mês no YouTube. E o que ele faz no YouTube? Ele faz pegadinha para o idiota que não sabe e segue ele. O que ele faz é pegadinha. O que é pegadinha? Eu contrato vocês 3, 4 aqui. Chegou ali dizendo o seguinte, ele vai roubar tua carteira, quando ele for roubar eu vou chegar, vou te abordar, e aí começa, e aí chega uma fulana dizendo que é de esquerda, que vai tentar te tirar. Cara, nitidamente... Ele monta um cenário... nitidamente. Porque assim, qual é a probabilidade? É só tu pensar, mas tu tem dúvidas, pensa qual é a probabilidade estatística de tu ter tantos vídeos de abordagem desse tipo de situação e que funcione. É impossível. É impossível no Faustão, é impossível no Silvio Santos, é impossível no mundo do Gabriel Monteiro, de qualquer outro. A gente pode falar sem medo que esse Gabriel Monteiro é uma farsa. Uma farsa total. Tanto é uma farsa, e tanto ele é um policial que não era policial, que ele só entrou para se favorecer do cargo, que ele é uma criação do MBL, inclusive, que nós temos a situação que ele foi... Que é outra farsa. Que é outra farsa, mas que ele foi, inclusive, punido mais de 70 vezes por não ir trabalhar. Por não estar presente no seu local de trabalho, por estar fazendo outra atividade. Ele foi demitido por deserção, ele conseguiu uma reversão lá nos 45 do segundo tempo. Deserção, para quem não sabe, é não ir trabalhar. Ele não ia trabalhar. Ou seja, ele recebendo recursos públicos, se utilizando de colete, de farda. A velha mamata. Né? Não, e se utilizando daquilo para dizer, para vender para a população de que, estou fazendo vídeos, vocês vejam como é que é a nossa atividade policial, que eu não passo pano para vagabundo e não sei o quê. E nitidamente um cara que não trabalhava. Ou seja, é uma farsa, é um ator que diz que é policial, nada contra... E ainda é um mau ator. Um mau ator. Ele ainda é muito se fosse ruim. Um ator ganhando dinheiro em cima disso. Ele é disso, muito ruim. Show de bola. Gabriel agora. Monteiro, tu é muito ruim. Se tu quiser vir chora. aqui, pode vir. Eu deixo tu sentar aqui. Agora, tu é muito ruim. Tu vai apanhar muito aqui. Porque tu é fraco,
teu argumento é fraco e tu é uma farsa. Não, ele é um Se quiser vir covarde, aqui, eu dou até cara. espaço pra ti. O que ele tem Mas tu é ruim, feito- tu é bem ruim. O que ele fez com o Coronel Ibis, que alçou ele, Aí é ele uma se fudeu também, farsa. né? É, mas se fudeu, mas valeu a pena, entendeu? Não, valeu. Entre eu ser punido, entre eu perder um emprego que eu ganho 4, 5 mil reais por mês e ganhar 300 mil reais por Projeção, mês, aham. é um cálculo simples, entendeu? Então isso acontece com vários deles. O da Cunha, a mesma coisa. Pra quem não sabe, o da Cunha também tirava 200 mil reais. Peraí, que o da Cunha é a próxima pergunta. Entendeu? Você, policial civil, o que você acha do também policial civil Uma vergonha. da Cunha? Uma vergonha. Olha só. Porque o da Cunha eu acho que até tu pode até falar com mais propriedade, Não, mas- porque ele é da mesma instituição que tu. Mas pensa bem uma questão muito simples. Aquelas operações. Se eu estou gravando uma operação e falando durante uma operação, eu não estou participando da operação. Eu sou um locutor da operação, eu não estou... É impossível, é humanamente impossível que tu esteja participando da operação, porque todo mundo que já fez a operação, que vai... Por exemplo, assim, eu vou entrar nessa sala aqui, eu não sei quantas pessoas... Eu tô lá fora. Eu sei que aqui dentro pode ter algum foragido, ou algum cara armado, eu não sei se eu tô indo... Tem. né? O Ramon, Né? o Ramon é foragido. Não, mas o que eu quero dizer é assim, ó, se eu chego num ambiente e se eu tô entrando numa casa, em tese, é quase certo que eu vou achar alguém lá dentro, porque senão o juiz não teria me dado o mandado, etc. Cara, o nível de adrenalina que tu tem numa operação dessas, Tem que cara, tá ali. tu tá focado só em entrar na casa. Tu tá focado simplesmente em cumprir aquilo que tem que cumprir, ver como é que tu vai entrar na casa, quem é que vai arrombar, quem é que não vai arrombar. Tu não tá com tempo de dizer, ó, estou chegando. Aí, estamos Agora vendo nós aqui. vamos entrar Agora aqui. nós vamos entrar. Ó, alto risco. Já era, cara. Se tu tá nesse patamar, tu não tem mais operação. Ou a operação é uma farsa, ou tu é retardado. Desculpa o termo, mas é retardado. Porque assim, tu tá colocando tu e teus colegas em risco. Com luz de câmera, com locução, não sei o que, tu tá falando. Tu entende? Então, nitidamente, aquilo lá é uma farsa. E ele coloca em risco os outros colegas dele. Eu ia dizer isso. Porque daí Essa farsa fode os colegas Tu tá dele. tirando, claro, porque tu tá tirando uma peça daquilo ali pra ser um ator. E tu sabe que eu vi até em... Tem uns podcasts que eles levam muito policiais pra falar sobre as operações, porque esse é um negócio que é um assunto legal. E tem vários policiais rechaçaram o da Cunha. E não tô falando nem de policiais de esquerda, não. Sim, eu tô não. falando de policiais... Porque teve um episódio que ele falou, ele foi questionado, porque daí o que aconteceu? Ele se projetou e os caras começaram a chamar ele. Sim. Aí ele queria... Era o que ele queria. Sim. Ele ia pra um podcast e ele se oferecia pra ir em outros. Sim. Porque era o que ele queria, era aparecer. Sim. E aí, em um determinado podcast, ele falou da situação do fuzil. O que ele falou até do fuzil era uma coisa real. Que a polícia não deveria ter fuzil, porque o fuzil é uma arma de guerra, só porque daí a favela teve fuzil, e aí a polícia teve que ter fuzil também pra equiparar as forças, não sei o quê. Beleza, não é nem sobre isso. Mas ele falou que a munição do fuzil, ela sai capotando assim. Ele falou assim, ó, porque o projétil do fuzil, quando ele sai e ele vai assim. Aí eu, na minha casa, fiquei pensando, caralho, mano, o fuzil desse bicho deve ser muito irado. Porque eu sou um cara leigo, tenho o mínimo conhecimento, trabalhei um pouco na área da segurança, mas como é que imagina um cano, ó, imagina um cano. Aí um projétil ele sai assim, aí quando ele sai, ele faz assim, ó. Mano, ele virou piada entre a própria polícia. Os caras iam no podcast e falavam, mano, esse da Cunha é um brincalhão. Mas é só tu Porque ver. ele meteu essa de como... Da onde essa... Não, mas essa Porra é uma da delas, Cunha. né? Ele tem uma outra que é um curso dele, ele treinando pra dar tiro. Aí ele faz uma progressão em ambiente de risco. O cara não sabe segurar a arma. Aí o instrutor vem e ele botou vídeo como ele. Tô treinando aqui muito forte e tal. E aí não consegue... não, pega mais... Coisas básicas de empunhadura que tu vê que alguém que não tem nenhum tipo de... Digamos, ele não usa aquela arma, entendeu? Ele não tem nenhum tipo de vinculação com aquele instrumento de trabalho dele. E aí ele fazendo cursos de tiro e curso de defesa pessoal. Pra vender no YouTube. Cara, pra vender ganhou na grana, rede social, muita ganha grana. dinheiro. Porque as pessoas, assim, ó, primeiro que ele era um homem negro, delegado, Ele usava policial. Aí as pessoas, pô, o pessoal da esquerda. Uhum. Dizia, aí ele fazia umas críticas à instituição. Sim. Aí todo mundo, nossa, pô, o cara tá sendo injustiçado e tá sendo perseguido. E ele saiu da instituição, Não, né? saiu, ele tá afastado e tal. Mas assim, o da Cunha não é vítima, pessoal. Desculpa, a Polícia Civil de São Paulo pode ter N problemas, mas assim, o da Cunha, esse caso, não é vítima. Não é vítima. O que ele fez... Eu vou te dizer uma coisa. Todos os policiais de direita, eu não tô falando de esquerda, todos os policiais de direita que eu conheço que fazem um trabalho sério, né? E que são operacionais, cara, não passam de 80 mil seguidores no Instagram. Não passam de 80 mil, tu entende? Todo policial de direita que é influencer, tipo assim, 1 milhão, 700 mil,
é falcatrua. Faço aqui o desafio, me provar que algum não seja. É falcatrua. Os sérios não dão repercussão, porque pra tu explodir, tu tem que começar a fazer show. E os caras. Tem que E não tem como tu fazer show numa operação não que tem é real, como, mano. Não tem como, cara. Não tem como. Tu não consegue E entrar outra- na favela, naquela tensão, abaixo de tiro de fuzil, e filmar e fazer merchan disso. É impossível, mano. Não, e outra, né, cara? Tu vai fazer em locais muito... Além de ser locais críticos, via de regra, pela nossa característica da violência urbana, tu vai fazer na periferia. Então esses caras se utilizam ainda, inclusive, da situação de miséria da população pra ganhar em cima, entendeu? Sim. Então, assim, ó, não tem como. O policial que é, assim, a influência no nível, assim, de 1 milhão, 800 mil seguidores, pode Alguma coisa escrever. errada tem. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Última pergunta. E talvez a melhor. Eu gostei muito da elaboração dessa pergunta. Os políticos tendem a ser passageiros. Têm o seu auge e depois somem. Mas o Lula se tornou um ícone. O que o Lula tem que os outros políticos não têm? Essa é uma boa pergunta. Uma época, eu pensava, quem é o maior político da história do Brasil? Se é Getúlio Vargas ou o Lula? Porque pra mim ficariam entre esses dois. Eu não tô dizendo que tu tenha simpatia ou não. Poderia, entendeu? Getúlio, É a tua opinião. É a minha opinião. E eu digo assim, ó, não é por ter simpatia ao Getúlio, não é nesse sentido. Mas a gente tem que saber quem foram os caras que, digamos assim, moldaram o país, né? E eu acredito que o Lula, eu não saberia te dizer o motivo, mas eu vejo no Lula uma condição de adaptabilidade e de resiliência muito grande. Eu duvido que qualquer um de nós aqui tivesse passado pelas coisas que ele passou, pelo menos nos últimos 10 anos, e saísse como ele está hoje como candidato. Pô, ele perdeu a esposa. Tá ligado? Com um AVC e tal, mas tem relação com a pressão toda que foi feita. Ele foi humilhado em rede nacional, conduzido pela Polícia Federal, numa coisa completamente absurda. O netinho dele, né, retiraram... Esse netinho dele morreu enquanto ele estava preso, de forma injusta. Ele perdeu um irmão enquanto estava preso. Quase não conseguiu, chegou lá não sei que horas no velório, porque não queriam deixar ele sair. Quer dizer, ele teria tudo para ser uma pessoa desesperançosa e uma pessoa rancorosa e uma pessoa... E a gente não vê isso nele. A gente não vê isso nele. Então, eu acredito que esse aspecto dele tenha que ser levado. E eu vou dizer, ele foi um grande administrador. Os 2 governos do Lula foi o melhor momento que o Brasil teve, talvez, nos últimos 200 anos. Talvez algum momento, como eu digo, no Getúlio Vargas, que a gente tenha tido ou algum momento na ditadura ali que teve aquele milagre econômico durante 3, 4 anos, mas de forma continuada, foi no governo Lula. Então, eu acredito que ele é um monstro político. Goste ou não goste, tu pode ser bolsonarista, mas tu tem que reconhecer, Bolsonaro, desculpa, que pra quem é bolsonarista, vai pro lixo da história. Isso daqui a 10 anos vai ter vergonha. Tipo na ditadura. É tipo na ditadura, quando houve a redemocratização, década de 80 e 90, todo mundo diz, não tinha vinculação nenhuma com a ditadura, todo mundo negava que tinha aquilo. Não, eu fui enganado, no primeiro momento eu até apoiei, mas depois... Bolsonaro é a mesma coisa. Vai ser assim que vai acabar, desculpa aí que é bolsonarista, entende? Agora o Lula não, cara. O Lula, ele consegue se reinventar e se readaptar a cada realidade. Eu não sei o que seria isso, assim, mas eu vejo que essa é uma característica dele muito forte e é por isso que, no meu ponto de vista, ele tá onde tá. Eu acho que o Lula, ele é o retrato do povo brasileiro, sabe? Uhum. Eu tenho o Lula tatuado não pelo que ele fez no governo, mas sobretudo pelo que ele fez como operário e o que ele fez antes de se tornar político. No momento até que ele não gostava nem do termo político. Uhum. E eu acho, a minha visão é que eu não consigo ver que as pessoas odeiam o Lula, a pessoa do Lula. E, sobretudo, eu não acho que as pessoas odeiam o governo Lula. Porque o Lula saiu com mais de 80% de aprovação do segundo governo. Eu acho que a nossa classe média, que se acha mais elite do que perto da pobreza, perto da classe C, ela odeia o que o Lula representa, mano. Sim. Porque isso é sobre preconceito. É. Ela odeia a ideia de que um homem pobre, que não tem um dedo, um homem que é semi-analfabeto, governe ele. Sim. A nossa classe média, ela não gosta de pessoa pobre, mano. Ela não gosta de nordestino. O ódio não é o Lula, mano. O ódio é o que o Lula representa. E o Lula, ele representa nada mais, nada menos do que a grande maioria do povo brasileiro, que é o povo pobre. Uhum. E a nossa elite, sobretudo a nossa elite que financia, não admite isso. E a classe média que se acha perto da elite, coaduna com isso, e acha que está mais próximo da elite do que de fato da pobreza, e isso não é uma verdade,
Não admite que esse homem nordestino, pobre, chegue onde chegou. Então eu acho assim, o Lula ele teve a capacidade de fazer no Brasil o que nenhum outro presidente fez. Os nossos números dos socioeconômicos, os nossos melhores dados da história desse país foram no governo Lula. E aí não tem o que o liberal, o que o bolsonarista possa falar. Porque, na verdade, quando a gente vê o Lula saindo de uma prisão, depois de perder todo mundo que prendeu, e quando tu entrevista ele, tu fala, pô, mas você não tem ressentimento? Ele fala que não. Ele parece um cara, mano, que nada aconteceu com ele. Sim, exatamente. A força que esse cara tem é um negócio que eu olho e eu falo, mano, como esse cara consegue? Só que esse sentimento o cara da direita também tem, mano. Porque lá no fundo, esse cara que é bolsonarista, ele queria ter um ídolo político. E eles não têm. A direita não tem um ídolo político, mano. Eles tiveram o Alckmin, eles tiveram o Serra. O Aécio. O Aécio. Ah, o Aécio, né? O Aécio agora eles têm o Bolsonaro e na próxima eleição vai ser o Moro, vai ser qualquer um outro. Sim. Só que a gente não, mano. A gente tem um cara que fez pela gente, que fez pelo povo pobre e que tem uma história. E isso dói muito no pessoal da direita, mano. Eu vejo isso. A raiva é o que o cara representa e não é o cara. Nunca, sobre nenhuma hipótese, eu penso que as pessoas têm raiva do governo Lula. Isso é a maior mentira. Não tem mano. como, cara. As pessoas têm raiva do que ele representa. Claro. E o Lula, ele é a personificação do que é o povo brasileiro. Exatamente. É o que eu penso. E é isso. Ele o cara é um fenômeno. É um fenômeno. E a direita odeia ele, sobretudo porque esse cara é um fenômeno, mano. Esse cara é um fenômeno. O Lula, pra mim, ele é um fenômeno. E vai ser o nosso presidente em 2022. Goste vocês ou não. Exato. E é isso. Tomara. Estaremos trabalhando para isso em 2022 nas ruas. Exato. E 2022? E tu em 2022? A gente está construindo uma campanha, a candidatura, na verdade, a deputado estadual, justamente porque a gente entende que vai ser uma campanha muito violenta, uma campanha que o fascismo ainda vai estar tentando, né? Vem esse rescaldo muito forte do bolsonarismo ainda. E eu tenho convicção que a gente vai ter problemas graves, assim, durante a eleição, logo após a eleição. A gente vai ter convulsão social, vai ter esses grupos de atiradores fazendo merda, vai ter atirador muito louco dando tiro não sei aonde. O Lula, inclusive, tem que cuidar muito da segurança pessoal dele. E a gente acredita que, como candidato ali, deputado estadual, a gente possa interferir nesse jogo, sabe? Entrar ali, a pauta da segurança vai ser uma pauta que a direita vai tentar botar embaixo do braço e dizer que é só dela. Então a gente vai tentar, vai fazer uma pauta de direitos humanos, trazendo esses grupos identitários, né? Que é uma pauta que a gente sempre trabalha junto. E vamos ocupar um espaço, né, cara? Vamos ocupar um espaço de debate durante a campanha de 2022 e eleger Lula presidente, e eleger uma bancada forte, governo do estado, do Rio Grande do Sul, que é bem difícil também. A gente vai estar na luta sempre, né? Você que é do Rio Grande do Sul, tá aí. Teremos um bom quadro para deputado estadual, que é o Leonel Hadi. Assiste esse episódio completo. É real que se você chegou até aqui, você já assistiu o episódio completo, né? Então aí tá aí. O voto tá dado, tá fácil. Acompanha o Leonel Hadi nas redes sociais. Queria agradecer muito, irmão, o fato de você ter se deslocado de Porto Alegre para vir até Garopaba gravar. Eu sou teu fã. Para mim foi uma satisfação enorme te ter aqui. Foi uma troca de ideia animal. Eu tava ansioso por isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Esse episódio ele é um oferecimento Chili Beans, a sua ótica em Garopaba. Lembrem. A Chili Beans ela não é só os melhores óculos escuros. Ela também é ótica, ela também vende relógio, tem as bags e tem um ótimo e maravilhoso atendimento. Além de uma equipe maravilhosa. E também é um patrocínio oficial da RU, né? A RU, essa armadura aqui, que ofereceu um presente pro nosso querido amigo Leonel Hadi e oferece o presente a todos, né? Esse episódio também é um oferecimento da Chaplin, do chocolate Garopaba, maravilhoso nosso querido Mano. Bom demais. Né? Tá aí, ó, chocolate Garopaba do nosso querido companheiro Mano, fica ali perto das dunas, é lindo. Lindo. Os melhores doces de Garopaba, sem dúvida. E um agradecimento especial ao Campô, que sempre nos concede, nos possibilita conceder uma experiência aos nossos convidados, né? O Spa Urbano Campô. E ao Ginza, muito obrigado, Fê, por ter produzido esse estúdio pra gente, por produzir esse estúdio toda vez que a gente precisa gravar. E ao nosso querido Satoru Ji, que ele não gostou muito. Ele não gostou muito do sushi, só comeu todo. E no início a gente teve o quê? Teve o Los Pojos. Comemos um franguinho, uma batata frita. Se você quer pedir um franguinho, um coraçãozinho, pede na tua casa do Los Pojos. Fari Cervejaria. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Com um copo da Fari, só que tu com água. Porque meu com água. Ele não bebe. Saúde, que nunca nos falte, nem água. Exatamente. E nem Fari. Agradecimento especial a Ju, que estava desde o começo com a gente, que foi quem
projetou graficamente, ela é designer de interiores, ela projetou o nosso estúdio para que a gente Muito levasse legal. para o Ginza produzir. Deck Restobar, e estamos no fim desse episódio. Quer falar alguma coisa? Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi o fim de semana que a gente veio para cá, fantástico. Todos os parceiros aí, extremamente agradecido pela oportunidade de ter conhecido. E espero aí que esse podcast, o Podpeixe, tenha vida longa e que cada vez fique maior. Muito obrigado aí pela oportunidade. Seguimos na luta. E vamos. Até a vitória sempre. Sigam... Hasta la vitória Aí, sempre. Nosso querido Tchê. Sigam nas redes sociais o Podpeixe, sigam nas redes sociais o Leonel Hadi e sigam nas redes sociais o Tafa Silva, vulgo eu. Muito obrigado e até mais.